ótimo, a gente cresce muito. Mas tá Desindustrializando o país. O Brasil, ele tem... Sem indústria não tem classe média. Só que assim, nossa balança hoje, 60% sai lá de fora, agrícola, volta. Irado, a gente não precisa de nada para pagar nossas contas. Todo ano superávit. Mas aí pega a conta fiscal, a máquina não paga. Não paga. Então assim, essa conta em algum momento... A gente só não virou Argentina porque o agro no Brasil é forte. Não, e não só por isso, porque a gente tem um país continental de consumo muito grande. Então ele, de certa mas o forma... agro segurou. Não, o agro segurou sem O agro dúvida. segurou sem dúvida. O agro segura a balança e segura esse equilíbrio, mas o consumo interno é diferente da Argentina, que é um país do tamanho de Minas Gerais, é diferente. É diferente, mas assim, se você pega países como Noruega, Dinamarca, que são do tamanho da Argentina, tem PIBs de 28, 30 vezes. Com equity de 4, 5 vezes. Então assim... Mas é mais industrializado. Não, aí tem tecnologia envolvida, tem um monte de Sem coisa. Você está falando a Noruega, ela é a detentora da tecnologia do pré-sal. Então, assim, você tem um investimento em inovação que o Brasil parou. O Brasil parou até de pagar o IBGE. Estamos prontos aí? Sem dados. Já tá gravando ou não? Já tá gravando, né? Vamos começar? Vamos fazer. Faz a introdução ainda. Não, é porque o nosso papo é assim, a gente não tem um processo. Vamos abrir, vamos no papo. Vamos no papo. Tá bom agora? Tá ótimo. Vamos no papo e aí a gente faz a abertura. Vai, Drino. Bora, vamos nessa? Bora, vamos lá. Primeiro, agradecer a todos os assinantes, pessoas que estão conhecendo agora o SM Podcast. A gente tem o foco aqui de trazer o skin da game, as pessoas que estão no game, as pessoas que fazem a diferença no empreendedorismo, a diferença na espiritualidade, a diferença nos investimentos. E hoje eu tenho um enorme prazer de receber aqui Thiago Matos, um dos grandes nomes de cripto ativos. Diz que é polêmico, então a gente vai ouvir aí o que ele tem para falar. E eu quero muito que vocês depois interajam, comentem, vão lá também no perfil dele, tirem dúvidas. A ideia é que a gente possa trocar e cada vez mais construir pessoas, homens e mulheres livres de pensamento para que a gente possa crescer cada vez mais. E agora, do meu lado aqui com o Léo, grande parceiro de sempre. E aí, Léo, vambora? Bora, e eu vou falar uma coisa pra galera aqui. Vocês estão acostumados que a gente sempre tá trazendo informação de empreendedorismo para vocês empreendedores. Agora, a gente também tem que falar sobre o que está acontecendo no mundo, economicamente falando, e principalmente no que tem de tecnologia. Criptoativo talvez seja uma coisa comum para você, talvez não seja comum para você, mas hoje eu tenho certeza absoluta que vai clarificar muitas a sua mente. E se você tiver com o coração e mente aberta, pode ser que isso revolucione até mesmo a sua vida financeira. Então, vamos começar. Eu já quero começar com uma pergunta. Então tá bom, eu tinha uma aqui, mas eu vou deixar para você. Quero começar com uma pergunta. Primeiro, Thiago, prazer, viu, cara? Prazer. Muito bom ter você aqui. Obrigado, gente. Obrigado muito bom. E é um tema, de fato, de muita controvérsia. A gente tem muitas pessoas, que é curioso até falar isso, porque muitas pessoas falaram no passado, meteram o pau em cima de Bitcoin. Até Robert Kiyosaki metia o pau e hoje ele recomenda a compra. E aí eu quero ver para você, há quanto tempo você está nesse mundo de criptomoeda? E quando foi o momento que você virou a chave e falou assim, pô, isso aqui é uma coisa que vale a pena estudar, vale a pena investir, mesmo sabendo dos riscos por não ser centralizado, por não saber quem é o dono, é o Satoshi, não sei que lá, quem é esse cara que não é. Quando é que virou essa chave para você e como foi esse processo? Primeiro, obrigado pelo convite aí. Vamos lá, eu comecei a investir em cripto faz mais ou menos uns 8 anos. Tá? Pô, legal. Então, quando eu comecei a entrar nesse mundo, eu comecei ali em pequenos projetos centralizados, comecei a conhecer as DEX, e assim... O que é DEX? Decentralized Exchange. Então, são exchanges descentralizadas. Então, assim, a gente está acostumado com Binance, Crypto, as corretoras comuns, e eu tenho hoje corretoras que não são corretoras ativas como a gente conhece. Que seguras, Binance, mas são seguras. São seguras, eu vou explicar um pouco mais aí, porque tem DEX que são, tem DEX que não são, tá? Depende do ecossistema que ele está dentro. É um papo complexo, a gente vai tentar fazer aqui bem desmistificado. Então, 8 anos eu comecei comprando uma determinada criptomoeda, não entendia muito bem, e essa cripto explodiu, foi no segundo halving, na verdade, do Bitcoin, e eu ganhei, sei lá, 850% e realizei meu lucro, e desde então eu falei, cara, assim, isso foi uma jogada, não foi o que eu queria, não foi uma coisa que eu me aprofundei, eu queria entender melhor. E aí eu comecei a, enfim, me aprofundar absurdamente dentro de todos os ecossistemas para entender como funcionava. Tanto Ronin, Solana, enfim, Avax, Near, todos os ecossistemas de L1 e L2 dentro de cripto para falar assim, cara, faz sentido, não faz sentido,
E também entender a base, né? O que é o Bitcoin, a rainha-mãe, por que ela faz tanto sentido hoje na minha cabeça e por que ela é o futuro, tá? Então, basicamente, foi esse o início há 8 anos atrás. Aí, hoje eu já sou um investidor mais qualificado, né? Então, sou um dos maiores investidores da Ronin. Hoje, a gente está envolvido em 5 projetos dentro do Web 3.0, dentro da plataforma do Barry, do jogo novo da Ronin, que é o Pixel. Também tem outros projetos que eu também estou envolvido, que é a VeChain, que é um projeto descentralizado também para catalogar o mundo todo. Então, assim, eu tenho bastante coisa para falar aqui, mas basicamente foi assim que começou. Você me fez uma outra pergunta, eu não lembro o que era. Quando é que mudou essa chave para você de investimento e por que você, apesar do mercado achar que é uma coisa descentralizada, perigosa, por que você decidiu ir? Seguinte, todo o projeto Bitcoin, ele nasce com a ideia em 2009, no white paper, que é o seguinte: a gente tem um mundo totalmente inflacionário. Sim. O que é um mundo inflacionário? A gente tem governos que emitem moeda de forma ilimitada e a gente nunca se contestou quantos reais tem no mundo, quantos dólares tem no mundo, quantos rublos tem no mundo. Então, assim, esse tipo de situação se chama fiat, né? Moeda fiduciária. E aí, quando você começa a parar para pensar, você fala, cara, eu tenho todo o meu dinheiro, minha reserva de valor, tudo que eu ganho guardado nesse tipo de moeda que a gente não sabe quantas moedas tem emitido. A gente não sabe se tem X dólares, Y reais, a gente não sabe. Até porque o governo não pergunta para você se te pede desautorização, né? Posso desvalorizar seu dinheiro emitindo umas moedas? Exatamente. Ele simplesmente decide e faz, né? Exatamente. E vem a desvalorização. E aí vem 2008, a primeira crise grande, depois de 29, né, depois da Grande Depressão. Em 2008 a gente vê grandes bancos quebrando e sendo auxiliados pelo governo americano, que acaba recomprando esses bancos. Não aconteceu com o Lehman Brothers, mas aconteceu com os outros, né? Isso você está falando, para esclarecer a galera, 2008, aquele problema Crise imobiliária da bolha imobiliária americana. Exato. Pra saber mais, ver o filme lá, The Big Short, que... Isso, a grande aposta, lá na Netflix tem. Exatamente. E aí, quando isso acontece em 2008, fica claro que os bancos estavam extremamente alavancados. Sim. Como eles poderiam estar extremamente alavancados com dinheiro que, tecnicamente, é o dinheiro onde eu guardo meu dinheiro? E aí vem aquela reflexão. Eu estou guardando meu dinheiro num banco onde ele está alavancando, está fazendo apostas com o meu dinheiro, porque a palavra é aposta, ele está investindo em coisas. Ele não tá colocando no CDB. Isso Não, com certeza. exatamente. E assim, quando essa proporção de 1 para 1 aconteceu, a gente viu que em 2008 teve um grande plano para salvar a economia americana. E esse grande plano custou algo em torno de 2 a 3 trilhões de dólares na época. Aí vem a segunda pergunta. Da onde veio o dinheiro? Quem pagou? Quem pagou essa conta? Então assim, essa conta foi uma emissão clara do Banco Central americano, Lógico. né? Então assim, cada ano que passa, se você acompanhar a dívida americana, ela só aumenta. Ela é impagável? Impagável. Impagável. Não dá para pagar. Mesmo que os juros fiquem perto de zero por muito tempo, os Estados Unidos continue sendo a maior potência por uns 25 anos, eu acho que essa conta chega perto do 0 a 0, mas é uma coisa que não vai acontecer com a disputa entre China e Estados Unidos pela demanda mundial, né? Claro. No geral, enfim. Mas voltando, então assim, hoje a humanidade está presa em moedas fiduciárias que a gente depende de um governo, canetada de uma pessoa, ou de um grupo de pessoas, que pode chegar lá e falar assim, eu vou emitir mais. Eu vou emitir mais. E o que acontece com o meu dinheiro nesse caso? Eu sou diluído. Como numa empresa. Se emitir mais ação, eu sou diluído. Uhum. E aí essa consciência começou a florescer em grupos no mundo todo. E de repente apareceu uma pessoa num blog que criou uma ideia de reserva de valor, onde essa reserva de valor seria deflacionária. Todo projeto se baseia em algo que é limitado, deflacionário, e que não dá para quando tiver uma emergência, uma dor de barriga, ir lá emitir mais. Então isso era disruptivo. Mas assim, para criar adoção, para as pessoas falarem, cara, eu quero guardar o meu dinheiro naquilo, teria que acontecer o que aconteceu nos anos subsequentes a 2008, tá? Mas assim, em 2009 aconteceu isso, essa pessoa foi o Satoshi, ela tava num grupo, ninguém sabe realmente quem é o Satoshi. Eu gostei que você falou essa pessoa. Não necessariamente é uma pessoa, ninguém sabe quem é o Satoshi. Pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma pessoa, pode ser... Enfim, não dá para saber. O que se sabe ele construiu o white paper ali, como funcionariam os blocos, o halving, a estrutura, o profit working, toda a estrutura. O halving é o momento onde ela é cortada pela metade, é isso? Exatamente. Tem uma inflação programada. O Bitcoin ele tem uma inflação programada, mas essa inflação ela vai diminuindo pela metade a cada ciclo de 4 anos. 4 anos. São né? 22 milhões de bitcoins. Totalmente são 22 milhões e ele para de ser emitido em 2171. Porém,
já foi emitido 98,9%. Falta 1% só, que são desses halvings subsequentes. Então, assim, o supply, ou toda a parte, todas as moedas que deveriam já estar em mercado, tecnicamente já estão. Então, assim, você não vai ter uma grande emissão daqui para frente e a grande quantidade já se foi. Qual que é a grande vantagem, na minha visão, do Bitcoin nesse cenário, né? Primeiro, né, só voltando na história da criação do Bitcoin, o Satoshi tem uma lenda, vou falar lenda porque não está comprovado, que ele se espelhou muito em Lutero. Por quê? Lutero, ele lutava contra a centralização da igreja no mundo no qual ele vivia. E a revolução que ele criou, silenciosa, acabou destruindo, ou pelo menos abrindo o olho da humanidade porque a igreja era para o mundo na época. Então essa destruição da centralização da igreja foi uma coisa que ele usou como um ponto focal para a criação do Bitcoin. Por quê? As datas de lançamento dos halvings iniciais, do programa Gênesis no início, são as datas de nascimento de Lutero e da morte de Lutero. Então, assim, não foi coincidência. E o nome do programa Gênesis também tem uma relação direta com tudo isso, né? Tem. Então, assim, o que ele queria? Que todo mundo fosse o seu próprio banco. É muito complexo a gente chegar nesse ponto, mas, assim, hoje a gente tem instituições financeiras que guardam nosso dinheiro. Mas não seria mais lógico eu guardar meu próprio dinheiro? Eu controlar... Tem uma carteira sua, né? Onde você vai ter esse controle? E de forma privada. Sem meus dados, sem que as pessoas saibam quem eu sou. E toda a estrutura do Bitcoin nasceu dentro do Proof of Work, dentro da plataforma ali onde foi construído o Bitcoin, que é o blockchain. Então esse é o sistema grande. E lá você poderia construir carteiras. Então essas carteiras seriam wallets. Essas wallets estariam conectadas à rede e você poderia armazenar seus Bitcoins dentro dessas wallets. Só que o que é uma wallet? O que é uma carteira descentralizada? Você tem um número grande, uma sequência de número e letra, gigantesco, que não leva seu nome, seu CPF, seu RG, nada. É a mesma lógica do Banco Suíço no passado. Você compra a conta, mas ninguém sabe quem é o dono da conta, tá? E aí lá dentro você pode armazenar todos os seus ativos. Na época só o Bitcoin poderia ser armazenado dentro daquele sistema. Hoje você tem carteira, você pode armazenar várias moedas, não só aquela moeda. Enfim, você armazenou seu Bitcoin naquele momento, ninguém sabe se é do Adriano, se é do Ricardo, se é do Paulo. Essa privacidade me desviaria do controle do governo. Porque hoje a gente é tributado de forma muito massiva em todos os lugares do mundo, não é no Brasil, não. Não é um privilégio do brasileiro. A gente acha que é o brasileiro que paga imposto, né? Todo mundo paga imposto no mundo. E assim, se eu tenho o meu ativo guardado comigo e esse ativo é deflacionário, eu tecnicamente estou preservando meu poder de compra. Havia uma lógica. Em vez de eu guardar dólar, que o governo emite mais... O ouro, né? O ouro, ele é uma boa reserva de valor, eu já vou explicar sobre isso, mas o problema do ouro é que eu não posso ir numa padaria e trocar pepita. Mesmo que os títulos hoje sejam mais fáceis de você negociar o ouro ainda não tem a facilidade da troca. Não tem uma arquitetura financeira que... E ele ainda é pareado ao dólar. Exatamente. Não tem jeito. Ainda vai ter sempre pareado ao dólar. Mas até pra gente trazer um contexto também um pouco histórico, um contexto atual, até pra gente trazer essa dinâmica, hoje os BTCs estão em 40 mil. 40 mil dólares. Pra onde vai isso e quais são as criptos que são o boom do momento? Tá, sim. Sobre o Bitcoin, se a gente tá falando de escassez, a gente tá falando de 22 milhões de Bitcoins para 8 bilhões de pessoas no mundo. E esse mês, né, acontece... Esse ano, no final desse ano acontece essa quebra pela metade, não é? O halving acontece em março do ano que vem. Março do ano que vem. Entre março e abril. Tá. É de 4 em 4 anos, mas pode acontecer em 4 anos e 2 meses. Depende do número de mineradores que estão minerando o Bitcoin. Por quê? Às vezes tem mais mineradores, às vezes tem menos. Existe uma conta que é o custo de energia para minerar. E esse custo de energia pode ficar tão alto que não vale a pena. Que não vale a pena. E eu tenho menos mineradores e, com isso, menos Bitcoins. E esse halving se prolonga por mais tempo. Eu falei agora porque eu sabia que estava próximo, não sabia quando. Tranquilo. Então, assim, vai ser entre março e abril. E aí a gente vai ter o corte pela metade novamente aí. E nesse momento, o Bitcoin se transformará no item, na reserva de valor mais deflacionária do mundo, passando o ouro. O ouro hoje tem uma inflação a cada 4 anos de 1,25% e o Bitcoin vai passar para 1,15%. O que isso quer dizer? Se acha mais ouro hoje do que você pode emitir Bitcoin. Então, assim, e isso só vai ajudar ou favorecer o Bitcoin a longo prazo, porque se o halving continua dividindo pela metade. Mas, assim, o grande protesto do Bitcoin, no geral, é como eu protejo minha reserva de valor.
hoje a humanidade ficou pobre porque ela não entendeu o quanto a inflação a mata. A inflação mata as pessoas. A inflação acaba com o poder de compra. E as pessoas não têm ideia disso. Então, quanto mais moeda você emite, por mais que você ganhe mais, você não está entendendo. Seu poder de compra não é igual. Um exemplo crasso é o que aconteceu com os nossos vizinhos, né? O que eu compro hoje, um ano depois estava valendo metade. Ou nem estava valendo aquilo. Então, a inflação, ela acaba com o poder de compra e acaba com a economia circular daquele país. A inflação hoje não, mas sempre foi, né? O maior formador de pobreza no mundo. Com certeza. Porque no fundo, o maior índice de desigualdade num país vem por causa da inflação. Porque se você é um cara rico ou super rico, não importa. Você está indo pro mercado gastando R$1.000 e passou a gastar R$5.000, você que é rico ou super rico. Não importa. Mas o pobre, a pessoa que tem uma limitação financeira, esse aumento inflacionário deixa ela mais pobre. Então o fator que traz desigualdade para um país não é corrupção, é inflação. É isso aí. E a inflação, se você vê ela de forma acelerada, a Argentina mostrou pra gente o que é você imprimir de forma desenfreada. Então a impressão de forma desenfreada, mais um monte de outras políticas econômicas totalmente trágicas, levam o país a um colapso de 92% de inflação. Então assim, se eu vejo isso no meu vizinho, e lá temos governos que fizeram isso, e isso pode acontecer no Brasil, tá, gente? Pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Isso aconteceu na Venezuela, isso aconteceu em outros lugares do mundo. A gente acha Grécia. A gente acha que isso é privilégio do... Pouco tempo atrás. tempo atrás. Então, assim, por que eu vou guardar o meu dinheiro na reserva de valor de um país que... Vamos olhar o histórico do Brasil. Os últimos 20 anos a gente não cresceu. Tá? A gente a todo momento emite dinheiro, pra qualquer coisa. Mas há 30 anos a gente é o país do futuro. Como assim não crescemos? Mas é um futuro para 100 anos, entendeu? O Brasil não tem a mínima chance de dar certo. A mínima. Não tem a mínima chance de dar certo. Calma, isso vai dar um corte polêmico. Mas entrando nesse detalhe dessa polêmica, eu quero te perguntar dos ETFs ainda, mas não quero entrar nisso, que ainda é muito técnico. Eu quero até que você explique sobre isso. Bom. Mas antes, eu queria que você trouxesse um pouco do seu olhar em cima do investidor brasileiro. Por que o brasileiro não é investidor? Por que o brasileiro não tem essa consciência? Claro que nos últimos anos houve uma evolução, o brasileiro começou a olhar para a bolsa, o brasileiro agora sabe que pode tirar o dinheiro da poupança, pode colocar num CDB, que não é o melhor investimento, mas ok, é melhor que nada, que é a bolsa. Por que o brasileiro tem essa cultura e como é que você enxerga os próximos 5 anos falando de investimentos mais agressivos, investimentos mais interessantes? O Brasil abriu a porta para investimentos melhores quando quando duas corretoras começaram a brilhar, a XP e o BTG, tá? Então a gente teve aí a desbancarização com a XP, mostrando que os bancos não estavam te dando o melhor modelo de investir e você tinha como ter outros portfólios de produto, né? Diferente do que o banco te oferece hoje por meta, enfim. Se você olhar o que o banco te ofereceu nos últimos 10 anos é brincadeira, tá? Mas enfim, não vou nem chegar nesse ponto. Então, assim, olhando para o investidor brasileiro, hoje ele tem acesso, por exemplo, a dólar. Ele tem acesso fácil ao mercado internacional. Mas eu ainda tenho 97% da nossa riqueza em poupança. São mais de 1,5 trilhão de reais em poupança. O brasileiro não sabe investir, tá? E essa situação se deve a uma falta de educação financeira no país. O brasileiro devia estar muito mais preocupado em ter educação financeira do que qualquer outra coisa. Porque o que transforma uma vida é investir, não é trabalhar. A gente tem essa história do vamos trabalhar duro, vamos lá, acorda cedo. Mas o que muda e transforma a vida de uma pessoa é investir. Não é trabalhar. Você precisa do capital, é óbvio. Você precisa trabalhar para ter o capital. Trabalho é a matéria-prima, né, desse capital. Mas se você tiver uma educação financeira, você vai saber fazer um portfólio. Você vai saber colocar um pedaço em risco menor, comprar um pouco de variável no Brasil, um pouco de variável lá fora, comprar cripto com um pedaço. Assim, mas o brasileiro não sabe fazer portfólio. Mas levando em consideração que a grande massa da população brasileira é de gente pobre, onde o ganho médio do brasileiro está muito abaixo dos R$5.000 mês, como é que esse cara pode pensar em investir? Hein? Se mal ele consegue pagar o aluguel e comprar as coisas. Esse programa de educação financeira, assim, tem que começar na base. Tá. Mas, assim, nem nos países grandes e desenvolvidos isso existe. É difícil falar disso de um país tão pobre. A gente tem uma visão da gente, que a gente é um país bom, país grande. A gente é um país muito pobre e muito atrasado. A gente não é, a gente tem uma percepção muito... Pobre em que sentido, Thiago? Porque a gente já tocou nesse assunto uma vez, que eu até trouxe uma provocação. Será que a gente é pobre ou, ou o país é injusto?
Eu acho Porque que em que sentido a gente é pobre? Pobre em educação, pobre na parte intelectual, pobre financeiramente mesmo. Quando você fala pobre, o que você quer dizer? assim, se você olhar na balança dos grandes países, você vai ver, tipo, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, que são países que têm, sei lá, aparecem, vira e mexe aparece um gênio, aparece empresas maiores, enfim. O que acontece? A gente tem ali a classe média muito forte, Uhum, mas você tem uma distribuição de renda mais equalitária. legal. E essa distribuição de renda mais equalitária faz o país ficar mais forte. Quando você deixa o poder em países subdesenvolvidos, em grandes e pequenas organizações como bancos, fica difícil de você dividir a renda. Então, assim, hoje, os bancos são os principais culpados da pobreza do nosso país. Como que o Itaú pode lucrar 32,8 bilhões de reais no trimestre? Eu não tô falando, gente. Você ter as indústrias Quebrando. completamente Quebrando. quebradas, a gente não tem incentivo, não tem investimento, a gente mata o empresário e favorece o banqueiro, é isso que você está me dizendo? Hoje não tem crédito pra esse cara. Não. Porque quem tá disputando o crédito com ele é o É governo. o próprio governo, exatamente. Então, assim, como que eu vou ter um país que vai dar certo, onde quem precisa de financiamento, não tem. Então, assim, hoje... Ou pega um negócio muito caro, porque o principal concorrente dele é o governo, que pega muito mais dinheiro que ele e é um pagamento mais garantido. O banco com certeza vai querer receber. Lógico. Ele não vai querer a chance de não receber. Mas isso vem de uma política, de uma mudança de cultura, de uma mudança de pensar. O Brasil, ele só vai mudar quando a raiz acabar. Essa raiz que só quer ganhar. Isso não tá só lá no topo. Tá na base Tá também. Em todas as Tá. cadeias. Em todo lugar. Todo mundo só quer ganhar. Ninguém quer ajudar. Ninguém quer mudar a vida do outro. Então, assim, o Brasil precisa de uma revolução no mecanismo de educação financeira na base. As pessoas têm que saber o que é o dinheiro, desde criança. Você sabe que teve um projeto aqui, foi aprovado em São Paulo, né? Um deputado, esqueci o nome dele, depois eu coloco aí. Esqueci, bom. Ele fez um projeto de trazer educação financeira para as escolas e nós tivemos alguns partidos, né, mais vermelhos que lutaram contra isso. Como se não fosse legal trazer educação financeira para criança na escola. E aí é onde que eu falo assim, a gente tem hoje uma classe política brasileira que a gente não pode demonizar a política nunca, porque a política A gente rege. precisa de ambos os lados para ter um equilíbrio. Exatamente. Mas a gente tem, na meu ponto de vista, uma classe política que não tem muito interesse em trazer essa transformação lá na ponta, porque esse nível de conhecimento e educação parece que liberta a pessoa de uma escravidão. Você tira metade da classe política dos próximos mandatos se você tem uma Exatamente. evolução nesse sentido. Teve até esses dias, uma declaração que o Lula deu aí numa convenção deles lá, onde ele até fala, né? Pô, quando a gente já percebe que quando a pessoa melhora um pouquinho o seu entendimento, ela já deixa de votar no PT. Olha a mentalidade da nossa política, dos nossos políticos. Na sua visão, vendo esse cenário, você enxerga essa saída para o Brasil? Sinceramente, aqui é o país do coitado. Mas, sim, se eu enxergar uma saída, é quando todos os empresários desse país se juntarem para mudar o país. A única força que pode mudar esse país são os empresários. Ou seja, não vem da política. É por isso que a Não gente vem. precisa trazer investimento, a gente precisa falar de economia, a gente precisa falar de política, Educação e financeira. educação financeira, porque o empresário, aí eu faço um paralelo agora com a Coreia do Sul, onde ela juntou os empresários, trabalhou a educação e mudou o status do país. E há 30 anos Né? atrás, nosso PIB era maior que o deles. Há 30 anos atrás, nosso PIB era maior que o Isso aí. deles. Então, acho que a gente tem esse caminho. Voltando para cripto, eu quero que você explique o que são as ETFs. Elas fazem mais preço? E outro detalhe, o que muda a partir do dia 10 de janeiro? Ó, muda muito. Porque é o seguinte, o investidor médio americano começou uma guerra nos Estados Unidos contra as criptos. Uma guerra grande. Porque se esse mundo descentralizado for real e vai dar certo, a gente tem aí uma mudança da chave do poder, né? O controle, Então, a né? gente está se tirando dos bancos para passar para as pessoas. As pessoas vão ter o poder e não mais as grandes organizações. É uma grande mudança. Qual que é o problema? Esse mundo descentralizado é lindo de falar, mas ele no seu uso mesmo, ele foi usado por muita gente ruim. Então foi usado muito para lavar dinheiro. Muito usado por organização criminosa. Então assim, do mesmo jeito que você pode não querer aparecer ou ser privado, isso Tem foi um usado... outro lado da moeda.
foi usado pro mal também. Então assim, eu entendo e por isso começou essa guerra. E nessa guerra, as duas maiores exchanges, FTX na época e Binance, entraram na guerra contra os Estados Unidos. E é uma guerra que, de verdade, não dá pra ganhar. Não dá pra apostar contra os Estados Unidos e não dá pra ganhar dos Estados Unidos, ponto final. A FTX quebrou num golpe absurdo. E ó, eles usaram Tom Brady, Gisele Bündchen como âncoras aí do negócio e eles acabaram, coitados, né? Coitados, eu digo assim, não sei quanto ganharam, mas a imagem acabou, lá pelo menos acabou. A FTX quebrou. A Binance, ela resistiu a todo o processo. Fez um acordo agora gigantesco. E aí, A Binance está nos Estados Unidos, não, né? Hã? Você não pode abrir conta na Binance nos Estados Unidos, pode? não, a partir de agora não, e eu vou explicar o que aconteceu. A Binance, ela estava muito forte, mas o BlackRock, o maior banco de investimento do mundo, viu uma oportunidade. É um movimento que não tem mais volta. As pessoas que estão ganhando consciência sobre isso, elas não querem mais deixar seu dinheiro no Mas fiduciário. os bancos têm criptomoeda. Não, JP e além Morgan. disso, né, o Open Bank veio para tentar controlar um pouco disso, porque o usuário começou a escolher onde ele queria colocar o dinheiro e o dinheiro começou a ficar mais difuso. E isso vem muito de encontro com o que ele está falando. E assim, quando você pega o real ou o dólar que tá na sua conta, ele não tá... Ele deveria ter um lastro, mas ele não tem um lastro. Quando você pega esse criptoativo e deixa guardado com você, você tem a custódia do criptoativo. Você tem o poder dele, você tem o poder do Bitcoin. Ele é seu. Ele é seu em seu poder. Então, quando esse movimento começou no mundo todo, os bancos grandes falaram, ó, vai ter uma grande massa de pessoas que vai entrar nisso. Essa adoção só vem aumentando, eu quero entrar na festa. E o BlackRock chegou para a SEC nos Estados Unidos, falou assim, SEC, seguinte, eu quero arrumar a casa. Do jeito que a Binance está fazendo, só tem terrorista, só tem gente ruim usando o sistema deles para fazer. Vamos centralizar tudo comigo? É muito mais fácil de fazer. De repente, a SEC... Porque eu sou bonzinho. A SEC, que era totalmente contra Eu as sou criptos... o herói do planeta. A SEC, que era contra as criptos, começou a ficar a favor. Lógico. Porque ela falou, eu vou controlar 50, 60, 2 bilhões de pessoas. Deixa eu um cara lá. Eu canalizo no canal, É. tá? E aí começou uma conversa da SEC com o BlackRock do seguinte, vamos criar um produto onde as pessoas possam comprar Bitcoin de forma legal. E esse produto chama ETF Bitcoin. O ETF nada mais é que um produto financeiro que compra outro ativo, como em qualquer lugar do mundo. Tem ETF de outras coisas, não tem só do Bitcoin. Mas aí o governo sabe quem é? Então, esse dado é muito legal, porque assim, lembra da custódia que eu falei? Sim. Se você pega seu Bitcoin e coloca na sua wallet, ele é seu. Ele é seu. Mas é enquanto- legal na dizer corretora- isso. Wallet, sua carteira. Se você coloca numa exchange, aí tem rastreamento. Então, eu vou até falar esse ponto é muito importante que você falou, tá? Mas do ETF. Quem vai ficar com a custódia do Bitcoin comprado via ETF no BlackRock? Então vamos lá, sou um cliente do BlackRock. Comprei Bitcoin via BlackRock. Então, lá no meu dashboard, no meu sistema do BlackRock, tá dizendo que eu tenho um Bitcoin. Mas quem ficará com uma custódia do Bitcoin que foi comprada pelos clientes da BlackRock? Aí começaram a acontecer assim. Os usuários não vão dividir essa custódia, não vai ter uma custódia para cada um, é óbvio que não. E o BlackRock foi lá e virou sócio da Coinbase, da principal concorrente da Binance. Você acha que é o futuro da exchange é a Coinbase? Também vou falar disso, mas a Coinbase ela vai ser a custodiante de todos os Bitcoins dos ETFs, como dos Ethereums, porque vai ter dois produtos, vai ter o ETF Bitcoin e o ETF Ethereum. São 31 bancos que se listaram para ter o produto. Primeiro que vai ser aprovado vai ser do BlackRock, depois vai ser do Grayscale, do Fidelity, vários outros bancos vão ser aprovados. Mas quem vai ficar com a custódia é a Coinbase, que o BlackRock é sócio, já aprovado pelo governo americano. Não tá estranho bancos e governo americano totalmente alinhados para tomar o poder do Bitcoin, que é descentralizado e preserva o poder de valor das pessoas? Então assim, isso não é um grande ataque, isso é o governo americano tomando o Bitcoin para ele. O CZ foi expulso da própria companhia. O dono da Binance fez um acordo de 4,6 bilhões de dólares, mais 18 meses de prisão, para parar de ser CEO da Binance e nunca mais mexer com criptografia. E quem assumiu foi o vice-presidente dele, que já trabalhou na SEC. Então, tecnicamente, até os Estados Unidos têm o poder agora sobre a Binance. Mas só que se você olha, o Sun, que era o CEO da FTX, ele pegou 101 anos de prisão. É tipo assim, provavelmente chegaram ali e falaram, ó, você tem duas escolhas, você vai pegar 100 anos de prisão ou faz um acordo aqui, paga 4 bilhões, ó, tchau.
ele continua sócio da Binance nesse acordo, mas ele não é mais o nosso líder revolucionário do movimento de cripto. Não sobreviveu. Não sobreviveu. E assim, quem sobreviveria? É difícil você falar da decisão dele, tá? Claro. É difícil. Contra o sistema, né? Contra o sistema. Contra o E sistema. aí chegou num ponto agora que assim, calma aí, deixar as minhas criptos nas corretoras faz sentido? Que foi a pergunta do Adriano. Não. Porque se as corretoras agora... Vai voltar pro mesmo domínio. E não só isso, as corretoras podem quebrar. Quem tinha criptoativo na FTX, perdeu tudo. Ah, mas eu tinha minhas criptos lá. Ah, a corretora quebrou e levou seus ativos. Você tem que pegar seus ativos e guardar com você, privado, na sua wallet. E você usa a exchange só para operar. É exatamente, isso aí, para fazer as trocas. Então assim, eu quero realizar aquilo e transformar em moeda fiduciária. Então eu vou lá, deposito minhas criptos direto na Binance, na Coinbase, enfim, e troco por dinheiro e troco para minha conta. Mas eu uso a corretora para trocar, não para ela ficar com a custódia do meu ativo. Se você está com a custódia do seu ativo, você está com poder sobre as criptos. Se você deixar na mão das corretoras, assim... Quantos por cento hoje você imagina que as pessoas estão deixando o seu criptoativo nas corretoras? Cara, é surreal. É 93,2%. É surreal. E o mais bizarro, existe pagamentos recorrentes mensais que cada cripto tem, em alguns casos absurdos, via DEX, via Decentralized Exchange. Então, vou dar um exemplo. A XS que eu tenho, um ativo que eu tenho da Ronin, ele paga 34% ao ano em dólar, via DEX. Mas se eu deixar o mesmo ativo na Binance, ele me paga 12%. A Binance ou as corretoras pegam as minhas moedas, deixam na DEX. Deixam lá, capitalizam e te dá a diferença. Paga a diferença. É o que o banco faz. É a mesma arquitetura o que o banco faz. do banco. Mas trazendo mesma essa arquitetura mesma do banco. arquitetura, eu queria trazer um pouquinho, puxar. Você falou aí 3, 4 vezes, eu tenho certeza que muita gente que escutou não sabe do que você está falando. O que é Ronin? Qual é a arquitetura da Ronin? O que você imagina dessas moedas direcionadas dentro de um mercado de game? Assim, hoje, eu fui atrás das narrativas que vão estar nesse próximo bull. Então assim, agora essa informação é relevante. O que realmente vai andar no próximo bull? E eu tô convicto... O bull, pra galera entender, o bull é o bull market, é a próxima subida. Exatamente, vou tentar falar de forma menos técnica. A próxima subida, porque tem o bear market, a queda, que é o urso, e tem o bull, que é o touro. Então, a próxima subida do mercado. Vai, tourinho, né? Se a gente tá vendo o ETF lá fora sendo aprovado, os grandes bancos injetando, porque assim, se o ETF liga o consumidor americano ao Bitcoin, a gente tá ligando dólar ao Bitcoin. Isso. Quanto? 600 bilhões? 800 bilhões? Hoje, o Bitcoin vale 700 bi. Vai dobrar de preço? Então já deveria valer 80, 90 mil dólares unitário. Só pela injeção do dinheiro. Tô dando uma hipótese de valor, mas tem outras coisas que o cenário tá positivo. O juros dos Estados Unidos ano que vem cai. Então, então liquidez, né? Outra coisa, a gente tá no halving. Então a gente tá falando dele ser deflacionário. Então assim, óbvio que o Bitcoin é a rainha mãe, mas dentro desse mundo criptográfico eu tenho milhões de outros fragmentos que vão correr muito rápido. E as duas narrativas pro ano que vem que são incríveis. Inteligência artificial, games e L2, que é uma camada, são 3, né? E L2, que é uma camada dentro desse mundo, existem outras coisas que você pode fazer. Trocas descentralizadas, emprestar, comprar. Existem outras coisas que dá pra você fazer dentro desse mundo. Depois eu explico o que é L2 específico, tá? Mas assim, dentro dessa narrativa, eu fui atrás de games. E dentro de games, eu conheci a Ronin. Eu fui até a sede da Ronin. E eu comecei a entender como a Ronin funcionava. E assim, é surreal. Surreal. A Ronin é uma empresa que criou um jogo chamado Axie Infinity. Ronin fica no México. Exatamente. Uma das bases, né? Mas grande parte deles, das subbases, estão na Coreia do Sul. Inclusive, a Coreia do Sul é um dos países mais embrionários do mundo criptográfico daqui pra frente. O que é o Axie Infinity? É um jogo, né? Que você tem Axies, que são bichos. Vou falar bichos, mas tipo bichos fofinhos. Personagens. Que eles têm genes e cada Axie é uma NFT. NFT, pra quem não sabe, é assim, aquele item é único e não dá pra ser replicado. Ele tem um contrato ERC20, que é na Ethereum, que garante que aquilo ali é único e ponto. Então, beleza. Então, criou-se o Axie Infinity 2 anos atrás. Teve um boom no jogo. E é o play to earn. Você joga e ganha uma moeda e você poderia trocar essa moeda na Binance por dinheiro. Chegou ao ponto de pessoas ganharem 3, 4 mil dólares
jogando Axie Infinity logo no início. Então, assim, o sistema tava totalmente desequilibrado. A galera tava ganhando muito dinheiro e não tava... E tava muito inflacionário ainda o começo dessa história. Tô resumindo porque a história é mais complexa do que isso. Hoje, a Ronin, ela tem 2 jogos principais. O Pixels e o Axie Infinity, tá? Hoje, eu financio os jogadores do jogo. Ah, mas, Thiago, como assim você financia? O que o banco faz com a gente? O banco não financia pessoas? Eu também, no mundo descentralizado, eu sou meu banco. Eu sou o banco. Eu posso Você financiar é o banco investidor. eu deixo minha moeda, empresto pra você, você me paga juros. E o juros é acertado entre eu e o jogador. Essa é Ah, mas como que você consegue ganhar 3, 4% ao mês no mundo descentralizado? É assim. Eu sou o banco. É como o banco faz lá Você fora. verticalizou o processo e tirou todos os intermediários, né? É. Você tá de ponta a ponta. End to end. Exatamente. Agora, é interessante isso. Já tá dando um boom na minha cabeça, imagino a galera tá assistindo. Mas, recentemente, não muito longe, a gente teve muita treta em função de joguinhos. Tem o cara do carrinho, do aviãozinho, que no começo pagou um monte de dinheiro para todo mundo, de repente simplesmente sumiram. Por que elas sumiram? E como que a pessoa pode diferenciar o que é o próximo golpe do que é uma situação real, verdadeira? Assim, é muito complexo falar de Web3, mas eu vou tentar explicar. No Web3, se gera tanto valor ao jogador, mas tanto valor, que, em primeiro lugar, não tô falando de golpe aqui. Tô dizendo o seguinte, eu compro um Axie, vou pro jogo, jogo com o meu Axie. Ah, meu Axie foi bem, foi mal, eu posso colocar meu Axie para vender no Marketplace. Alguém pode comprar meu Axie. Hoje, compras entre Axies, E cada personagem é um. único. Cada um tem um gene. E você pode fundir um gene com outro e criar um breed, um ovo. Esse ovo nasce outro Axie, que vai nascer com as características daqueles 2 Axies. Que loucura isso. E isso É um Pokémon do futuro. É uma evolução do Pokémon. Cara, você falou tudo. É o Pokémon do futuro. Esse é o ponto. Dá um corte esse, hein? Esse é o Pokémon do futuro. O que eles fizeram foi, literalmente, copiar o Pokémon, mas gerar um valor absurdo pro jogador. Vou explicar. Eu jogo Pokémon desde os meus, sei lá, 8, 9 anos. Joguei Pokémon, cara, sei lá, até Não meus... imaginava. Não, até uns 25. Mas eu sempre gostei muito do anime, comprei cartas, você sabe. Eu sou assim, fissurado pelo universo. Sabe o que eu ganhei com isso? Sabe o que me gerou de valor como... Só gastou dinheiro. Só gastei dinheiro. Ah, o Fifeiro também, né? Fifeiro também. Alguma coisa. Eu joguei FIFA 2006, 2007, 2008, 2009. Qual ativo é meu do jogo que ficou pra mim? Nenhum. Ah, tá. Então eu tô jogando Axie Infinity, a minha filha Você Catarina... tá competindo, né? E não fica com nenhum ativo sobre aquela competição. Exatamente. Agora, eu tô jogando Axie Infinity, eu tenho hoje 92 Axies, e quando eu parar de jogar, a Catarina vai poder jogar com os 92 Axies que eu tava jogando. E vender os meus 92 Axies porque eles têm idade, eles têm data de nascimento, eles são mais velhos. Sabe o que é valor? Isso é gerar valor. Eu tô comprando ativo pra jogar. Eu tô comprando NFT mutável. A Ronin foi extremamente pioneira numa coisa. Hoje, os Axies nasceram de um jeito. Ele conseguiu fazer com que a gente consiga evoluir as partes. É a nova atualização da V2 do Axie pro ano que vem em janeiro. Que é, as partes do Axie vão evoluir como um Pokémon evolui. E sabe o que isso quer dizer? Gerar mais valor para quem tá dentro do ecossistema. Quanto mais as pessoas estão jogando o jogo, mais valor elas estão gerando para elas mesmas. Vira de fato um mercado. Um dos Axies místicos, que foram os Axies iniciais. O que são os Axies místicos? Foram feitos, sei lá, 120, 130 Axies místicos no início. Não sabia se o jogo ia dar certo ou não. E agora foi vendido, né? 4 anos depois. O mais caro foi vendido há 3 ou 4 semanas atrás, $75 mil, tá? Num dos Axies. Ele é melhor no jogo? Não. Te dá vantagem? Não. A grande vantagem do Axie Infinity é não te dar vantagem porque você tem um Axie melhor ou pior. Sabe qual que é a vantagem desse jogo? É gerar o equilíbrio, que é uma coisa que não acontece nos outros jogos. O Web3 ou a criptografia, o que eu tô querendo dizer para as pessoas veio para salvar o mundo da desonestidade. O que acontece no Axie Infinity? Existem seasons, temporadas. Na temporada A, eles criam regras, igual na Fórmula 1. A regra dessa temporada é essa. Mas a Ferrari foi muito bem. Aquele Axie foi muito bem naquela temporada. Temporada 2, Ferrari vai ter que tirar suspensão, freio, não pode usar isso. Vão vir com regras para limitar a Ferrari, para não andar daquele jeito, para equilibrar o jogo. Toda season tem mudança de regra, o que faz com que todo mundo troque seus Axies. Você tem que comprar outro Axie, outro jeito. Pode ser a melhor na próxima temporada ser o pior, como é na Fórmula 1. De certa forma, né? Então no jogo você tem Axies que são bons numa temporada, mas a outra não são.
Mas você precisa fazer o bridge com outro X pra ter um X bom pra aquela temporada terceira ou quarta. E os melhores jogadores de Axie Infinity ganham a XS, que é a moeda do jogo que você pode trocar na Binance. O primeiro colocado ganha $75 mil por temporada. A temporada são 2 semanas e são 3 temporadas seguidas. Então ele pode ganhar $300 mil se ele for o primeiro lugar todas as vezes. Mas todas as temporadas vêm aumentando a premiação. E todo participante, de certa forma, tem ali um resultado, ele pode trocar, ele pode vender. É um mercado mesmo, de fato. Não só na compra e venda do X, mas durante o jogo, se você jogar e ganhar de um oponente, você ganha SLP, que é uma outra moeda do jogo, você pode trocar. Mas assim, os 50 mil primeiros jogadores do mundo ganham. Não é o primeiro, é os 50 mil, tá? O SLP é uma moeda que causa burn. O que é burn? Durante o jogo, você precisa equipar o seu X com coisas, né? Então você vai ter que colocar um charme, vai ter que melhorar a carta dele. Essas coisas que você vai upando ou tentando melhorar para combinar melhor os seus 3 X's de luta, você tem que usar uma moeda chamada SLP. Todos os 100 mil jogadores que jogam por dia Axie Infinity, que usam SLP, esse dinheiro vai pra Ronin. Sabe o que a Ronin faz? Ela queima. Ela queima o SLP. Queima, ela destrói as moedas. Por que ela faz isso? Pra virar mais caro, pra valorizar. E tá gerando valor pra quem? Pro jogador. Jogador. É um mercado de retorno. Sabe qual a diferença? A gente tá num mundo que não gera valor pra ninguém. Esse mundo Maluco gera, isso, hein? gera muito Maluco valor. Isso. Agora, eu preciso fazer uma outra pergunta. sei, Depois eu quero falar sobre o mercado de empresários. E você é um empresário, eu quero ouvir também isso. Mas antes disso, hoje eu ia fazer um vídeo sobre isso. As pessoas perguntam muito sobre isso. Sobre dicas, né? Todo mundo que investe em cripto quer os sinais, quer a dica, qual é a moeda do momento. E eu quero trazer uma que não é muito falada. Eu quero a sua visão sobre isso, que é a Jasmine. Ela pode crescer 260 vezes? É possível fazer esse crescimento? O que você pode falar sobre uma moeda que não é conhecida, mas tem um grande potencial dentro dos criptoativos? Assim, dentro do mundo do criptoativo, a narrativa é muito legal de várias coisas. Mas lembre-se de uma coisa, tem que ter aplicabilidade. Uma das coisas que eu coloquei como fator para entrar nesse mundo é que houvesse adoção de pessoas reais e que fosse usado na vida real. Cara, o que tem de projeto com ideias absurdas, mas ninguém usa, não me interessa. Não me interessa. Eu quero adoção. Por que eu comprei Axie Infinity? Porque eu joguei Axie Infinity. Eu tenho Axie. Então eu participei do ecossistema. Tem 100 mil jogadores jogando todos os dias. Eu vejo as atualizações, eu tô dentro do ecossistema. Agora assim, você pega um outro projeto como a Gix. Quer mudar o mundo todo da inteligência artificial integrando Web3 com inteligência artificial. Um monte de hub. Quem usa? Ninguém. A narrativa é animal. Tem que tomar cuidado, porque 90% do que tá no mercado do cripto é narrativo. Só narrativa. Ninguém tá usando. Tem que tomar muito cuidado. A gente tem que ver assim, o Bitcoin, ele tem adoção. A Ethereum é usada todos os dias. É a taxa de gas de todo o ecossistema. Você acha que dentro desse mercado, eu quero que você fale da Jasmine, mas só para não perder esse gancho, você acha que vai nascer um novo mercado? Eu falo isso porque eu sou de consultoria, muitos anos de consultoria. Você acha que vai nascer um mercado de consultoria que avalia modelos de negócio dentro dos criptoativos? Primeiro você vai ver essas primeiras narrativas foda, desculpa o termo, mas explodirem. Dá o exemplo da VeChain. O sonho, né, e o negócio da VeChain é mapear toda a cadeia de supply do planeta. Então assim, se eu tenho uma bolsa, eu quero saber quem foi que fez o couro, quem foi que fez... E tudo isso criptografado. Toda etapa com blockchain. Toda etapa feito no Vitor. Por que isso é legal? Porque na ponta eu vou escanear o QR Code e vou saber de onde veio o couro, temperatura. Pô, mas é tão importante. É relevante? Sim. Por que é relevante? 300 mil garrafas de vinho são falsificadas por mês no mundo. E não só isso, não é um negócio do diamante de sangue lá, da África. Exatamente. Se você tem essa cadeia mapeada, você matava o problema. Exatamente. Então, assim, a VeChain, se você pegar a aplicabilidade na vida real, no futuro eu vou escanear o QR Code de uma embalagem de leite e vou dar match com um aplicativo de saúde no Apple Watch. Sabe o que vai acontecer? Vai aparecer a temperatura, vai aparecer o condimento, vai aparecer tudo. Vai aparecer assim, pro seu sangue top. Ou Tá não, certo. esse aqui não é muito legal para você. Então você consegue ter o equilíbrio com uma vida realmente. Mas preservar o pequeno produtor, preservar quem tá fazendo. Porque o mercado de falsificação no mundo é de $1 trilhão de dólares. E ele financia as grandes tragédias da humanidade. Isso aí. Então, se a gente tira o mercado de falsificação, a gente já tá limpando a humanidade, tá? Então, assim, esse já é o sonho de uma empresa que já tá testando no Walmart, que já tá testando na BBW, já tá testando na DHL. Então, assim, já tem aplicabilidade. Hoje é patrocinador oficial do UFC. Já ia fazer uma brincadeira aí, cuidado com a China. Agora E a VeChain é chinesa, tá? Por que eu hoje
43% do meu portfólio de cripto tá em VeChain. Ah, puta, chinesa, o governo é complicado. Se vocês virem o que tá acontecendo no On Belt, On Roads, a nova rota da seda chinesa, que vai chegar na Europa, você compraria VeChain ontem. Pra ontem. Porque, assim, ela precisa mapear isso. É um negócio que a China tá gastando mais concreto do que os Estados Unidos gastou na Revolução Industrial. Pra você ter uma ideia. Cara, mais concreto que os Estados Unidos gastou na Revolução Industrial. Então, assim, tô falando da China ambiciosa, tentando tirar os Estados Unidos do jogo. Ela quer fazer negócio com a Europa. Ela não quer passar pro intermediador. Ela quer fazer isso direto. E vai fazer, hein? E vai fazer. Então a VeChain é uma delas. Mas assim, voltando na Jasmine. A Jasmine é o Bitcoin japonês. E por ser o Bitcoin japonês, ele tem uma adoção lá, para os japoneses, muito grande comparado ao Bitcoin normal. E a moeda caiu 98% do valor. Se você olhar graficamente, eu tenho 2 topos aí ascendentes, que levam a crer que a moeda vai multiplicar por 26 vezes, ou até 260 vezes. A adoção no Japão vai mudar? Vai. Vão comprar mais Jasmine? Vão. É famosa lá? É. Mas não é só isso. As pessoas estão usando Jasmine no dia a dia. Pra comprar e vender. As pessoas estão trocando. Ah, manda da sua wallet privada pra minha wallet privada. Então assim, a gente não tá mais passando por intermediador, pela moeda fiduciária. Então assim, eu fico com receio de quem tá demorando pra entrar nesse mercado, dizendo, ah, é golpe. Ah, mas é difícil. Ah, mas isso não vai dar certo. Sabe por quê? Quando a luz acender, você vai estar com real na mão, com dólar na mão. Valendo nada. Valendo nada. Sabe o que eu queria perguntar, Thiago? Como é que fica o governo? Porque pensa o seguinte, o governo não produz nada. Ele arrecada, e através do que ele arrecada, é o que ele utiliza para poder fazer o que tem que fazer. O equilíbrio Público, vamos dizer assim, né? E agora com essa situação descentralizada, como é que o governo vai sobreviver? Seguinte, estamos vendo claramente o movimento americano de centralizar, né? Não de descentralizar, mas de centralizar nos grandes bancos. O que eu vejo não vai ter jeito, vai ter tarifação. E assim, vamos combinar uma coisa certa? Tem que pagar imposto, gente. Imposto é extremamente importante, saudável para um país. Sim. Né? O que não dá é para roubarem o meu imposto, não dá para corromperem com o dinheiro do meu imposto. Tem mais uma pergunta da hora sobre isso Fica à vontade. Cara, nesse ponto aí, como você estava falando, mapeando a cadeia, no processo de blockchain e tal, e se dá para fazer isso com os projetos políticos? Imagina, porque aí evita essa parte de desvio. Se eu tenho a cadeia... As verbas serem... as verbas... terem esse rastreio. Se tudo fosse pago em Bitcoin, você saberia qual fração de Bitcoin foi para qual lugar. Porque é público. O blockchain é transparente. Se eu transferir para você, aquele Bitcoin que eu transferi para você, ele consegue ver. Ele só não sabe. Tem sem dúvida. Ele só não sabe que pra foi quem para você. Sim. Mas o bom do blockchain, e a coisa que mais é legal, é que é transparente. Eu consigo ver o que tem dentro da carteira dele. Eu consigo ver quantos Bitcoins tem na carteira dele. Eu consigo ver tudo que tem lá dentro. Só não consigo saber que é do Adriano. Mas, se uma conta que foi publicada no Diário Oficial, que é do governo, recebeu X e Bitcoins... tem que aparecer que é do governo, né? E aquela conta recebeu X Bitcoins e ela fez o pagamento em escala, eu saberia para onde todos os Bitcoins foram. Aí daria para cobrar a subprefeitura, daria para cobrar o deputado ali que deveria fazer o trabalho na região onde ele foi eleito. Até porque se tiver desvio, vai estar registrado. O desvio está registrado. Uma transferência feita no blockchain não volta mais. Diferente de um Pix que você faz errado, você pode ligar no banco, o banco vai e resolve. Então assim, se você fizer uma transferência no blockchain errada, acabou, tá? Por isso que é tão complexo fazer, e eu acho que a Ronin, por exemplo, mudou bastante isso, colocando codinome nas contas. Então a conta hoje não é o número. Se você quiser chamar, como no meu caso, McFly, como no meu Twitter é McFly também, .rom. Então na minha conta da Ronin, se alguém quiser fazer uma transferência para mim, é McFly.rom. Ponto. Não é Thiago, mas também não é o número. Porque o número é uma coisa complexa, difícil de fazer. Então assim, eu tenho esses 2 planetas aí. Mas se hoje o governo fosse totalmente criptografado, a gente não teria... Uma das adoções mais legais é para saúde. Olha isso. Gente, você vai no, sei lá, cardiologista. Você sabe quantas respostas para um problema que você tem para 6 ou 7 cardiologistas? Quais respostas você vai ter? Provavelmente cada um, pelo menos 4. Beleza. Você vai ter várias respostas diferentes para o mesmo problema, tá bom? Mas e se eu tivesse aquele cara que teve a melhor... olha isso. Aquela pessoa que teve a melhor resposta para todos os problemas referentes àquele problema do meu coração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar todo mundo no blockchain, todos os cardiologistas no blockchain.
beleza? E eles vão começar a dar os diagnósticos. Só que um vai ter dado diagnósticos de 98% de exatidão referente aos diagnósticos que ele dá. Sabe o que vai acontecer? Esse cara tem que ensinar os outros. Olha o mundo que a gente vai viver, cara. Porque eu tenho certeza que aquele cara acerta mais do que o outro. Vai custar mais caro? Não, esse cara ele vai treinar os outros. Porque eu tenho como pegar os dados dele sem mentira. Hoje, cada um fala os seus dados. No blockchain não dá pra mexer. Quem fala disso que cada um fala seus dados, que no mundo da internet. Rapaz, o que tem neguinho vendendo sucesso, riqueza, espiritualidade, o que tem neguinho falando assim, você vai ficar rico, vem comigo. É impressionante. Então, assim, se você consegue mapear todo o começo, imagina se seu diploma. Sua professora, na primeira série, viu um comportamento em você, cadastrou no blockchain, dentro da sua wallet. Quando você for pra faculdade, vai ter todo o seu histórico. Ninguém pode mexer naquilo. Não dá pra mexer, é inviolável, inhackeável. Então, a gente vai ver um mundo honesto. Um mundo que vai valorizar as pessoas que realmente deveriam ter sido valorizadas desde o início. É o Salvador que está num projeto de criptoativo nacional, não é? É o Salvador, não é? É o Salvador. O Salvador fez a seguinte proeza. Comprou Bitcoin e Bitcoin... Eu não vou falar, não sei como falar essa palavra. Mas botou o Bitcoin como... Não dolarizou a economia, bitcoinizou. Bitcoinizou a economia, exatamente. Só que eles compraram Bitcoin a $19 mil. Sabe o que é isso? É uma visão de um gestor. O nosso país não tem um cara no poder. Se falar isso, então só hoje ele já dobrou, mais que dobrou a economia. Lembrando, a gente começou falando que os bitcoins estão em 40 mil. Já chegou 45 essa semana. 45. A semana passada chegou. Agora, Já dobrou a economia dele. Mas olha que dado importante. A El Salvador teve os melhores índices agora da América Central referente à criminalidade, a desemprego. Sim. Sabe o que é isso? Quando você transforma a nação num país rico, não tem problema, gente. Mas tem que vir um cara, ter visão. Porque na Segunda Guerra você tinha que ter uma outra visão. Na Primeira Guerra era uma outra visão. Na Revolução Industrial Americana era outra. Mas quem teve a visão... Cara, quando o Roosevelt vai lá e mete os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, ele não tá só querendo entrar na Segunda Guerra, ele tá olhando o futuro da nação dele. Ele mudou os Estados Unidos entrando na Segunda Guerra. Ele mudou os Estados Unidos entrando na Segunda Guerra. Enquanto a população não queria entrar. Sabe o que é isso? É visão. A gente precisa de um líder à frente do nosso tempo, que sente ali na cadeira e esteja olhando o futuro de uma nação. Sem dúvida. Eu dei o exemplo da Coreia e foi o que aconteceu, né? Você tinha um líder com uma visão de 20 a 30 anos. Mas voltando aqui para as criptos, queria que você trouxesse o que é um airdrop e quais são as três principais, e mais do que isso, para o empresário que está nos vendo, para as pessoas que estão nos assistindo. É possível conseguir alguma moeda de graça? Como é que eu faço isso? E como é que eu começo a brincar? Porque, assim, tudo que você está falando tem um grau de complexidade, mas a gente precisa trazer um grau ali mais básico para que as pessoas comecem a ter contato com isso e comecem a entender que tem futuro nisso. Seguinte, o que é um airdrop? Tem vários projetos centralizados que vão ser lançados, que estão fazendo teste, e se você usar esses projetos, eles te dão a moeda do projeto quando lançar. E eles criam a elegibilidade. Então, vou dar o exemplo você falou 3 projetos que vão ter airdrop agora, né? Então, assim, basicamente o airdrop você tem que ter uma carteira no MetaMask, uma carteira roteadora, normal, e essa carteira tem que participar e cuidar dos projetos. Então, assim, você está lá dentro de um projeto, você vai ter que fazer um empréstimo, vai ter que comprar uma moeda, fazer um swap dentro do sistema deles. Depende... Testar. Exatamente, a palavra é essa. Testar cada projeto. Ponto. Os 3 principais airdrops. E assim, se alguém viu o JTO, o JTO, lançado na semana passada, cai para trás. Muita gente testou o JTO via Solana. Vou falar JTO, mas é JTO, tá? Testou. Houve o lançamento aéreo, que é o airdrop. O JTO deu para os usuários que testaram em categorias. Quem testou mais, quem usou mais, ganhou mais. Quem usou menos, ganhou menos. Mas em média 19 mil JTOs. A moeda foi lançada na Binance a 15 centavos de dólar. No dia, 2.500%. Nossa. Teve gente que acordou com $50 mil na conta de graça. Demanda um trabalho. Não é tão fácil quanto parece, tá? Mas esses $50 mil também só se realiza se tiver alguém disposto a comprar. Mas o mercado já estava funcionando. Na Binance já estava funcionando. Mas é assim que funciona, né? Sim. Eu posso falar que eu tenho de moeda copo de vidro que me equivale a R$1 milhão, mas se não tem ninguém para comprar...
Concordo. Mas assim, quando abriu o mercado na Binance, aí você já tem o mercado de compra e venda. Tá. E quem decidiu o preço foi esse mercado. Porque a JTO achava que valia um preço e o mercado achou que valia muito mais do que o preço que ela lançou. Certo. E nesse momento, todo mundo começou a comprar e vender no valor de 2,40 o token, $2,40. E aí é a minha pergunta, tá? Até para as pessoas que estão assistindo entender. Então, quando essa moeda valoriza, nada mais é de quem está pagando a conta é o comprador. Não é só o comprador. Quem tá comprando acredita que ainda continua barato. É tipo isso. Claro. Claro, não, claro, ele senão tá você não pagando compra. a conta como comprador, mas ele tá comprando achando que vai, na verdade, Valorizar. ela vai valorizar e ele vai conseguir ter mais retorno. Pra você ter uma ideia, o JTO foi lançado a $19 milhões o projeto, a 15 centavos. Mas com esse pump, foi pra $200 milhões. Mas tem gente que acha que $200 milhões ainda tá barato. Porque quem comprou depois não fez o airdrop. Por isso o airdrop é tão importante. Se ele tivesse feito o airdrop, ele tinha ganhado a moeda. E vendido como grande parte das Claro. pessoas fizeram. Eu não Ele fiz. pegou na segunda leva. Segurou? Não, eu não fiz o Ah, airdrop você da não fez JTO. airdrop. Porque é o seguinte, a JTO, ela tá no programa da Solana. E eu tô acostumado a fazer airdrops pela Ethereum. Mas enfim, e agora pela linha. Mas enfim, você realizaria ou você teria deixado? com certeza realizaria. 2.000% no dia não existe. É. Não existe. Assim, tem coisa que tem uma conta que não existe. É isso, vamos vender. Não, Ah, assim, você acordou com $50 mil, dado. Dado. É assim, dado. Te deram isso. E foi surreal, assim. Quantas pessoas na internet... Quem pegou? Americano israelense. Quantos brasileiros pegaram? Não conheci um brasileiro que pegou, cara. Não é surreal isso? É, Então, assim... educação. Aí vem uma pergunta: por que não se fala de cripto como nós estamos falando? De uma forma educacional, dando base, dando profundidade, para que as pessoas entendam o ecossistema e não só o modelo de venda e troca, só o modelo da exchange ali. O Brasil é o país do golpe. É o país do malandro. E usaram bastante da narrativa de cripto para dar golpe. Compra aqui. Coloca o dinheiro na minha corretora que não existe, não tem regulação no país. Então, assim, muita gente caiu em golpe em cripto. Aluga suas cripto pra mim, que eu vou fazer ela render 10% ao mês pra você. Você aluga, né? E passa para a carteira dele e um abraço. E é sempre essa narrativa. Dinheiro fácil, percentual alto mensal. Então o brasileiro ficou... Bryce Company, né? Bryce Company, $800 milhões de golpe. O jogador lá, o Scarpa, caiu no golpe no Palmeiras junto com... O William colocou ele. O Ilha Bigode. Não, e essa história é surreal, né? Os caras foram enganados por uma teórica corretora de Roraima que tinha pedra de alexandrita como seguro e a pedra não vale nada. A pedra vale R$6 mil. E aí os caras acreditaram numa corretora de Roraima. É surreal. Porque a narrativa de cripto é linda. Claro. O problema a galera usou pro mal. Gente, não existe rendimento fácil. Existe o seguinte, existe uma aposta que você pode financiar jogadores ou financiar ecossistemas e ganhar 3% ao mês em dólar. Mas tem risco. E risco é ficar zerado. Risco é zero. Risco sempre é zero. Não existe dinheiro fácil, tá? Existe um risco que você pode ser calculado ou não. Agora, o brasileiro nem foi atrás educacional porque o brasileiro tem um defeito. O brasileiro gosta de tudo muito rápido. O brasileiro quer ficar rico rápido, quer ganhar rápido, quer tudo rápido. Quer subir no emprego rápido, quer ser CEO da empresa rápido. Quer comprar um curso digital que ensina a ficar milionário e aí o cara fica rico rápido. Não quer pagar o preço. Não, e ele paga. O preço é o golpe que ele É toma. o golpe. Então, assim, tudo tem um tempo. São 8 anos estudando criptografia a fundo, testando, fazendo, sem dormir. Óbvio, tem o seu sacrifício dentro do que você tá ali dentro. Tem suas perdas. Não, eu ia entrar nisso agora. Exatamente nisso. É tudo muito bonito. Mas fala as suas perdas. Nesse processo de 8 anos aí. Já tive perda. Assim, teve um projeto que destruiu, né? Foi Lunk. Lunk destruiu. Não sei se vocês sabem disso, mas Lunk foi o terceiro projeto mais valioso ali no fim do bull. Custando $110, tá? Foi pra 0,0000054. Nossa. Você tinha quanto? Assim, nessa época eu tinha $20 mil, tá? Nesse projeto. Então, assim, eu vi $20 mil pulverizar. Pulverizar mesmo. Houve um problema de desestabilização entre a moeda par, que é o USDT, com o Lunk. Enfim, é uma história complexa, mas é um Ponzi. Basicamente é um Ponzi. Então, assim, eu caí num golpe. E dentro de cripto. Aí vem minha pergunta que você não respondeu. Vai lá. Há espaço para uma consultoria que analisa modelos de negócio das moedas para ajudar os investidores e não só depender de um escritório de investimento? Sim, tem espaço. Hoje tem se criado como a Certic, que é uma empresa específica só para falar para você assim, ó, o projeto é descentralizado, tem mais pessoas que têm o poder, porque assim, o que tá acontecendo?
Com essa narrativa do descentralizado, o Bitcoin é descentralizado. Por que ele é descentralizado? Porque não tem ninguém que comanda. Mas tem muito projeto que se diz descentralizado e 50% dos ativos estão na mão da empresa. Então ele não é descentralizado. Aí ele vai soltando para poder regular o. Então ele vai lá, cria a narrativa, fala assim, ó, nossa, eu vou lançar isso aqui. Pum, 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 pum. Quando chega um determinado preço, ele desova no mercado. Ele mesmo começa a vender. Então assim, você saberia isso olhando dados. E esses dados são feitos pela CETIC. Então, se tem espaço para ter consultoria, óbvio que tem. Porque tem muito esquema estranho dentro dessa história. Por exemplo, quando o Lunk quebrou, eu perdi $20 mil. Foi uma perda relevante na época. Mas, quando eu analisei a fundo, eu falei, não, calma, não acabou o projeto. Acabou aqui, acabou esse momento. Mas ele vai continuar daqui pra frente. Então, eu continuei fazendo aportes, mesmo com o projeto perto de zero. Desde então, o projeto subiu, sei lá, 700%, 800% daquele preço. Tem futuro? Nossa, é muito complexo. A gente tem que fazer um podcast só pra falar de Lunk. Mas assim, qual foi meu erro na época? Oba-oba. Por que é oba-oba? Ah, tá subindo, compra Bitcoin. Não, calma, vamos estudar o projeto. É descentralizado? Quem tá cuidando? Qual a aplicabilidade? A primeira pergunta que você tem que fazer, qual é a aplicabilidade? Eu aplico essa moeda ou esse sistema no quê? Quantas pessoas vão usar? Gera lucro? Não gera? É uma empresa? Não é? Não, é só uma ideia. É só uma ideia e vamos comprar a ideia. Teve 2 meme coins ano passado que viraram zero. Teve uma cripto do Round 6. Sabe, da série? Sim, eu vi isso. Cara, tinha um cara operando $1 milhão, a moeda do nada virou zero. Zero, perdeu liquid. Virou zero. Tipo, sei lá, tava 10 centavos, 12 centavos, virou zero. Numa barra só, né? Numa barra. E é muito legal esse vídeo, inclusive. Então, assim, meme coin tem um monte. Nossa, tem o despertador do lado ali, né, no meme. Uma pergunta, assim, direta, cara. A gente gosta... Como a gente fala que esse podcast é Skin the Game, a gente gosta de fazer também perguntas que colocam o cara na parede, porque aqui só senta quem conhece, só senta quem sabe do que tá falando. Beleza. É possível fazer renda passiva com BTC? E se é possível, quais são as dicas que você dá nesse sentido para ter uma renda passiva? Eu montei uma carteira de renda passiva hoje dentro da Ronin com 3 moedas. Então hoje eu ganho renda passiva num pool de liquidez de ROM SLP, que é a moeda da Ronin, mais o SLP, que é a moeda do jogo. Eles juntos, eu posso financiar os jogadores pagando 68% em dólar ano. Nada mal. E as moedas ainda podem valorizar, aumentando o meu pool. E eu ganho 68% em cima do valor do pool. Em ROM e troco a mercado, tá? Ou seja, se aumenta patrimônio e com isso aumenta a rentabilidade. Exatamente. A XS, acumulei bastante também para ter uma renda passiva de 34% ao ano. Então eu tenho lá 12, 13 mil AXS, totalizando aí quase $100 mil em AXS, me pagando 34% ao ano. Para você ver o nível de como isso é investir e como se ganha dinheiro, eu comprei a XS muito provavelmente perto... Só faz um comparativo para as pessoas entenderem o quanto está rendendo de forma passiva isso versus a um CDB, versus a um fundo imobiliário, versus uma poupança. Por que o cenário conta muito para você tomar essa decisão? A XS já custou $166 o token. Eu comecei a comprar a 4. Olha a destruição de valor. Mas o que aconteceu foi... Aquele bull era uma outra narrativa. Mas o projeto não parou. Ele continuou existindo, os jogadores continuaram jogando. Então assim, a $4 fazia sentido, recebendo 34% ao ano, continuar comprando. Então, eu continuei comprando, estocando, e durante muito tempo eu fiz uma coisa chamada restake. Todo o meu lucro eu reinvestia, que é como no Brasil reinvestir dividendo de uma ação. Então eu pegava e comprava mais ação, e eu fui fazendo isso até um número que pra mim acaba em julho. Então em julho eu paro de fazer o meu restake. Eu chego numa quantidade mais ou menos de 12 mil AXS. Mas só pra arredondar o número pra galera entender, se eu tiver $100 mil, eu ganho $34 mil ao ano de dividendo. Ok? Então, se eu tiver $100 mil em valor, eu ganho $34 mil por ano. Mas se o papel dobra, eu passo a ganhar 68. E assim sucessivamente. Então, eu começo a dobrar minha rentabilidade. Em dólar, não em real, tá? Hoje, falando de CDB, falando de
de poupança aí, falando diretamente aí de algum fundo imobiliário, se eu colocar esses 5%, mesmos 100 mil... 12% e 15%. Exatamente. Era isso que eu quero que as pessoas entendam o nível de proporção. Aí você vai falar assim, mas como paga 34? Não tem banco, não tem intermediador. Eu sou o banco, eu sou o dono do ativo. Então as pessoas colocarem isso na cabeça, entenderem que no mundo descentralizado, eu sou o dono do ativo e eu mesmo faço os empréstimos e recebo a comissão daquilo. Ah, mas pro jogador vale a pena? Vale. Se ele ganhar, ele vai ganhar mais Só que para isso. deixar claro para quem está nos assistindo, o banco faz exatamente isso. Ele pega o seu dinheiro que você colocou lá no CDB, ele vai colocar em investimentos melhores, vai pegar o dividendo e vai te dar uma parte disso do que ele prometeu ali de rentabilidade dentro do produto que você comprou. Então o banco já faz isso. Sim. Só não em cripto. E as pessoas têm que entender o seguinte, eu vou ficar em cripto para sempre? Não. Não. Agora a narrativa é a melhor, não existe outra. Todos os astros estão apontados para dar certo. É o halving, é os juros, é o ETF. Tem muito astro e o preço estava muito baixo. Quando você olha todo esse cenário, você fala assim, cara, que oportunidade. Para você ter uma ideia, a oportunidade de ter comprado o cripto há 4 ou 5 meses atrás equivale a comprar a Amazon em 94. Equivale a comprar a Microsoft. Equivale a comprar a Apple no começo, no início. Para vocês terem uma ideia da revolução que vai acontecer. E do preço que estava. Ah, mas Thiago, quando bater $166 a XS de novo, que é o ATH, que é o preço mais alto que ela já bateu, você vende? Depende do cenário. O cenário ainda continua para uma adoção? Quantas pessoas entraram no Bitcoin, quantas não? Existe... a avaliação tem que ser feita. E qual é a importância da empresa olhar para isso? Não só o empresário investidor, mas como é que a empresa pode jogar esse game ou como ela pode tirar uma parte da sua liquidez ali e falar assim, cara, isso aqui eu preciso investir nisso, isso aqui eu vou reinvestir no meu negócio, isso aqui eu vou colocar em Bitcoin. Você vê as empresas brasileiras, porque eu sei que isso já acontece lá fora, atuando de forma mais ativa ou começando a atuar com criptoativo? Assim, hoje, um dos meus negócios que eu tenho, ele aplicou NFT no maior projeto de NFT do Brasil, com o Atlético Mineiro, que a gente fez a Telha do Galo, depois acesse em telhadogalo.com.br. Nesse projeto, a gente criou um item colecionável que foi autenticado com 10 mil galos que a gente criou. E esses 10 mil galos foram todos autenticados no RC11 dentro do Ethereum. Então, se o empresário quer olhar para o mundo criptográfico, ele tem que começar a olhar o seguinte, qual aplicabilidade tem do mundo criptográfico como negócio? Mas que gera um valor inenarrável, porque o cara que comprou esse quadro, ele só tem um galo, que foi feito uma vez na vida, e ele autentica aquele quadro. Esse item valia X, já não vale mais X. E quanto mais o tempo vai passando, quem assinou esse quadro foi Hulk, Ronaldinho Gaúcho, Reinaldo da Maravilha, Vitor e Léo Silva, os 6 maiores ídolos do Atlético Mineiro, da história, tá? Sabe o que vai acontecer? Eles não vão estar aqui daqui a pouco. Reinaldo e Dadá já. Não que, pelo amor de Deus, não quero que os dois morram, não é esse o ponto, mas eles não vão ficar aqui e o item tá autenticado dentro de um sistema onde não dá pra mexer. Agora sim, você vai pegar a assinatura do Michael Jackson de uma camisa. Você vai pegar um especialista, o cara vai falar que é. É mesmo? Vocês têm certeza? Eu não sei. Qual é a rastreabilidade disso? Mas dentro disso, você pode me dizer que o investimento numa FT desse tipo, NFT desse tipo, basicamente é o futuro daquele cara que investia num terreno? Pensando lá na frente? Assim, é polêmico falar isso, porque assim, como... De novo, tudo é cenário, tá? Metro quadrado hoje no Brasil tá caro? Você não tá aqui para responder perguntas fáceis. Não, sim. Eu tenho imóveis. Hoje não compraria. Mas no longo prazo, num cenário mais favorável, compraria? Sim. Lógico. Porque é sempre cenário. É a visão de investidor, pô. Não adianta você falar assim, mas o metro quadrado do Itaí tá 35 mil reais, tá barato ou tá caro? Analisa. Eu não sei se tá barato ou tá caro. Porque o de Moema tava 16, agora já tá 22, 23. Então assim, mas no Morumbi não sai do lugar. Então no Morumbi é 6, 7, mas tá caro. Não tá barato. Porque lá, a zona periférica aumentou, tá dentro assim. O que é o cenário? É bom ou não comprar? Depende dessa análise que tem que fazer macro. Não dá pra colocar tudo em cripto, mas também essa história de, vamos dividir em vários ovos ou várias cestas, essa narrativa, ela é totalmente errada. Isso te ensinaram errado. Isso é errado, tá? Vamos voltar para esse ponto, porque a gente tem pelo menos uns 10 gurus na internet falando sobre isso. Você tá querendo dizer que dividir, pegar os seus dividendos, que você tem, investir em diversas cestas,
na sua concepção econômica é errada. É Erradíssimo. porque a visão de quem quer proteger, nem quer, não, de quem, Não ou de quem quer ganhar. Isso aí. Eu Quando quero você perder protege, menos. você protege, você não ganha. Como que você ganha? Sim, daqui a 4 anos, eu já tô olhando pra Índia. É o lugar que eu quero ir e quero investir. Daqui a 4 anos, talvez já seja realidade a Índia, mas ainda vai ter muita oportunidade para se fazer dinheiro na Índia. O que eu tô fazendo? Eu tô olhando a longo prazo. Porque daqui a 4 anos, talvez o Bitcoin esteja já a seus 200, 300 mil dólares, eu não vejo mais upside. Mais é para onde subir. Então, nesse mercado já... Saturou. Não, e tem muito downside, aí tem muito chão para baixo. Então, eu prefiro sair daqui e ir para outro lugar. Então, o que eu tô dando nesse exemplo é, eu já tô olhando o próximo ciclo. Para mim, a Índia, tá? E dentro da Índia, o que dá para fazer? Investir em empresas, comprar ETFs de outras coisas lá. Sim. Mas o que eu quero dizer é assim, mas eu vou comprar terreno. Não. Você tem que estar olhando para onde vai explodir. É para isso que você tem que estar perdendo seu tempo. Não é, o terreno não vai explodir amanhã. Tá? Você não vai fazer 10 vezes, 20 vezes. O que vai mudar a sua vida são essas tacadas de 20, 30 vezes com pequeno capital. Pequeno. Não é pra você botar R$1 milhão pra falar, vamos fazer 30 milhões. Você pode acertar. Botar 2 mil, 3 mil reais já dá uma... Pô, 20 vezes o cara colocou 2 mil reais. Quer um exemplo? Quem comprou Bitcoin em 2009? É. Quem comprou $1.000, sabe quanto tem hoje? Tem ideia? Em 2009? Mais de 800 mil. Pode pra cima. Então já era. Vou chutar aí pelo menos 5 milhões. 39 milhões e meio de dólares. No. Tá? Colocou mil dólares. $1.000. O Bitcoin subiu de 2009 pra cá 69 milhões por cento. Né? Tô falando de uma cotação ali em torno de $1, 90 centavos, pra 43 mil dólares. Nossa, que risco que era comprar Bitcoin. Risco? Era risco? Se você tivesse entendido a narrativa, ter se aprofundado, você descobriria que não é tão risco assim. Como tem muita coisa que parece ser louca, mas você vai se aprofundar, não é tão louco. Então você tem que estar atrás desses ativos que vão explodir, que a narrativa parece ser muito louca, mas você vai no profundo e você fala, cara, pode dar certo. Teve muito criptoativo que virou golpe durante a época do Bitcoin, teve Bitcash, teve um monte de coisa, cara. Uhum. Teve. Mas descentralizado, da forma que foi feita, com a adoção que tinha. Enfim. Tem até o caso do Bitcoin Pizza Day, não sei se vocês sabem disso. Não. O cara foi comprar uma pizza. Sim, 12. São 12. Ele recebeu um Bitcoin, né? Recebeu 10 mil Bitcoin. Ele deu, Meu né? Deus do céu. Aí, Deixa eu te perguntar uma coisa. Você recomenda a galera fazer trade em Bitcoin? Eu vou dar um exemplo. Hoje você faz position. Sim, totalmente. Você compra e deixa lá e tal. Você recomenda o pessoal fazer trade em criptomoeda? Hoje, dentro do meu portfólio, eu tenho 90% estático para as metas de alvo que eu tenho e 10% é para giro. O que é giro? Cara, eu achei que o alvo acertou as médias, eu tenho minhas contas ali gráficas para fazer isso. Mas, sinceramente, se você está convicto numa tese, e é isso que faz também você ficar rico, convicção. Sabe por quê? Se eu compro Bitcoin a $1, ele vai para 2, você vende? Você ganhou 100%? Depende. Depende. Se ele for para 4, você vende? Ainda depende. E se ele for para 10? Depende do gráfico. Sabe o que isso quer dizer? Você já multiplicou seu patrimônio por 10. Depende da meta. Se eu tenho uma meta, se eu tenho um objetivo. Se o meu objetivo é multiplicar por 5, por exemplo, eu realizei. Se foi para 10, não tem problema. Porque eu segui minha meta, segui minha estratégia. Sim. Mas, é o que eu te falei, depende da análise. O que vai te deixar rico mesmo, naquela tese, é a convicção. É. O que vai te levar até hoje, de ter segurado o preço de lá até agora, é você estar convicto que o mundo vai ser totalmente criptográfico e vai usar o Bitcoin como moeda. E se isso está dentro de você, convicto, pode acontecer o que for. Parece muito com a fé. Você não larga a estratégia. Parece muito com a fé. Se você tá. A fé ela te deixa num campo onde pode vir todo mundo. Ninguém vai mudar minha opinião. Porque o que teve de gente pra mim falando, Bitcoin é 12 mil esse ano, hein, Thiago? Vai errar, hein? Você vai errar, cara. É 12 mil. Mas não chegou a 12. Não, mas Quase. mas o que teve de gente falando é 12, é 8, não funciona, não vai ser aderido. O governo americano nunca vai aprovar um ETF. Sabe o que é isso? É superficial. Ninguém entendeu. Sabe o que vai acontecer? Quando acontecer, fala, puta, olha a oportunidade que eu perdi. Mas meus pais reclamam até hoje que a narrativa da Amazon na época era estranha. Mas não dava pra comprar dólar. Eu entendo. Na época dos meus pais era difícil de você dolarizar. Até de você ter informação, né? Hoje você tem YouTube. Você tem 1 milhão de pessoas falando disso. Cara, você pode aprender outro idioma pela internet. Aí você vai falar pra mim que os meus pais erraram na bolha? Não, eles não tinham
100 avos do que a gente tem de oportunidade hoje para ter informação. Mas sabe o que falta? É a preguiça, cara. Essa coisa do brasileiro do fácil, não quer se aprofundar, não quer estudar. Tem um livro em inglês, né, que é muito bom, que é o Bitcoin Starter. Tem que ler, cara. Ele conta a história, ele fala tudo, ele mostra o que é Profit Work. Ele diz pra você exatamente como tudo foi criado, por que o mundo centralizado vai funcionar. Mas aí você vai conversar com alguém que não sabe, tá bom? Aí você pergunta pra pessoa, onde você pegou as informações pra ter essa opinião? Você não sabe responder, cara. Mas hoje é esse mundo que a gente vive. É um mundo onde a gente discute economia, discute política, discute educação. Não que isso não tenha que ser discutido por todas as pessoas, e deve. Mas quando a gente está falando de estratégia, de mudança, de estratégia de país, né? Não pode ser superficial. Eu não posso vir para a internet, colocar minha opinião sem ter embasamento. Eu acho que esse cuidado que a gente precisa ter hoje com o mundo da internet, com o mundo da quantidade de informação, ao mesmo tempo a imensidade de desinformação. Né? Hoje você não consegue, se você não tiver um nível profundo, saber se aquilo que a pessoa está falando faz sentido ou se aquilo é uma loucura total. E sabe onde o brasileiro entra comprando? Quando o Bitcoin bater 180 mil dólares. Sabe quando ele compra? Quando a XS bater 166, quando o Ronin bater 40 dólares. A oportunidade está acontecendo na frente dos nossos olhos. Dá tempo de comprar? Dá. Já está 6 vezes mais caro do que 6 meses atrás. Mas ainda tá muito abaixo barato. do que ela vale. Muito barato. Eu me lembro quando eu comprei ações do Banco do Brasil, a R$23. Bateu R$54. Tudo bem. Entendeu? E por que comprei a 23? Porque tava barato. Óbvio que tava barato. Não, né? E a Tava narrativa... abaixo do que era a somatória dos ativos da empresa. A narrativa do Banco do Brasil é ótima. Ótima. VPA dela é exatamente isso. Quando ela tem de patrimônio perante o que tinha ali no valor da ação, versus cenário. Você lembra disso? Toda vez que você for tomar uma decisão na vida, versus cenário. Ah, vou comprar esse apartamento. Versus cenário. Agora, Deixa empresa, versus deixa eu cenário. fugir um pouquinho do cripto, aproveitar que eu estou ao lado aqui de 2 economistas, e isso é um privilégio. Eu queria trazer aqui para a discussão qual é a visão de vocês do Drex. Assim, não vai funcionar. É mais uma piada, cara. Não é isso. É mais uma das tentativas de transformar o nosso dinheiro, que se já... Nosso dinheiro não é digital? Tô enganado. É. Então o que é o Drex? Quem tem dinheiro aí no bolso? Eu não tenho. Eu não tenho. Assim, é mais uma narrativa de controle, sabe? O governo sempre vai querer controlar cada vez mais o que você ganha de forma ativa. E viu nesse campo do criptoativo, do descentralizado, uma forma de criar, não só no Brasil, no mundo todo, tá? E não vai pegar, ponto. O que acontece é que deviam ter matado o Bitcoin antes, mas deixaram ganhar adoção. E aí foi ganhando adoção nos países mais pobres. Sabe por quê? Você acha que, cara, na Tunísia, no Iraque, na Arábia Saudita tudo bem, mas no Irã, você pode ter ledger, você pode ter criptoativos, você pode esconder? Não, cara, você não pode. Lá você tá sob efeito da inflação e sob efeito do governo te pressionando sobre a vida. Tipo, o cara baixar um pouco lá. Dá pra indicar um pouco? Tá frio aqui? Não, beleza, tá frio. Não, olha que você tá de Não congelou. blazer, mas tá um pouco frio mesmo. Então assim, o Tá um que pouco essas frio. pessoas estão fazendo? Obrigado. Qual que é a fuga de qualidade delas? Elas precisam esconder os ativos delas. Você acha que, cara, um cidadão da Síria tem a mesma liberdade que eu tenho de entrar no meu computador e comprar NFT, guardar na minha... Não, ele não tem essa liberdade. É. Então, assim, essa adoção começou onde a inflação ainda... A gente tem inflação de forma democrática, tem inflação em lugares do mundo que nem democracia tem. E é o pior, né? Que aí é a pobreza extrema. Então, assim, deviam ter matado antes. Agora não tem o que fazer. Você tem que atacar o mundo todo ao mesmo tempo para destruir o Bitcoin. Não dá. Então, o que os governos vão fazer? Vamos aproximar o Bitcoin. Já que não tem solução, vamos tentar fazer um jeito onde a gente consiga reter imposto, porque senão daqui a pouco nem governo tem. Esse negócio de dólar, né? Você comentou um pouco mais cedo. Pô, mas eu tô ganhando 34% em dólar e tal. Eu já vi muita gente comentando comigo assim, não, mas agora a China, logo o dólar não vai valer nada. Assim, meu amigo, o dólar pode não valer nada, mas vai valer mais que o real. Em qualquer momento da história. Isso com certeza Então, eu em qualquer prefiro- situação. Eu prefiro ganhar em dólar, mesmo que não seja como é hoje a paridade, porque nunca. Infelizmente, né, nossa economia, a gente tem muito pouco poder de compra. Agora, entrando nesse tema também de poder de compra e economia, né?
Caramba. Mas, ó, Essa é a pergunta. falando desse assunto, o brasileiro ele foi treinado para pensar de forma regional, né? É. Ele não sabe colocar dinheiro lá fora, ele não sabe dolarizar o patrimônio, ele não sabe deixar o dinheiro um pouquinho na Inglaterra, um pouquinho... Ele não sabe fazer isso. Então, por quê? Porque ele nasceu e aprendeu a ter essa ideia regional. Fala de regional, mas não é regional, mas é o que ele pensa. E aí, olha pra frente, cara. Se a gente vira uma Venezuela, você tá pobre. Acabou? Tá errado, cara. Então, assim, se você quer... Entre essa briga entre China e Estados Unidos, eu não sei quem vai sair vencedor. A China é a potência, a ascensão. E os Estados Unidos é a que tá em queda. Como aconteceu várias vezes na nossa história. Inglaterra e Estados Unidos, Holanda e Inglaterra. Tá, um dia a Holanda tava ali, Inglaterra ascensão. A França, aconteceu com a mesma coisa com a França. Mas, assim, é mais claro nessas três principais, Sem tá? dúvida. Holanda, Inglaterra, Estados Unidos e agora Estados Unidos e China. Nenhuma dessas potências saiu sem lutar. Elas não perderam o poder delas sem lutar. Mas o dominante, as reservas de valor do mundo viram da moeda do dominante. Como foi da Holanda, como foi da Libra durante um tempo e agora é o dólar. Hoje a economia chinesa é maior que a americana. Ponto final, cara. Então assim, hoje a maior potência econômica quem quer? A China. Dá pra ter duas potências no mundo? Não. Então qual que é a guerra de narrativa? A moeda chinesa vai ser a reserva de valor, vai ser a moeda americana. Sinceramente, eu não vejo os Estados Unidos perder a dominância agora. Ah, não. Não Ixi. vejo, minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, o nível de dívida americano sobre os títulos, cara, você pode ver, pela primeira vez, menos pessoas quiseram pegar títulos longos americanos que pagam juros, estavam pagando juros absurdos. Por quê? Porque não estão confiando que o governo americano talvez pague lá na frente. Essa é a primeira vez que acontece na história. Tipo assim, cara, não sei se eu quero pegar título americano pagando... Que era extremamente seguro, né? Era... Não, ainda é, né? Ainda é. Ainda Caiu sem dúvida nenhuma. Mas para o pessoal entender, quando a gente fala sobre isso e reserva de valor, eu gosto muito de fazer essa análise olhando para o ouro, para a cotação do ouro. Porque o ouro ainda é uma reserva de valor. E para a galera entender, quando os títulos americanos, os bonds americanos, estão pagando pouco, pensa na cabeça do investidor. O investidor ele vai sempre buscar proteger seu patrimônio, seu capital e ter a maior e melhor rentabilidade. Se os bonds não estão pagando, a galera vai pro ouro. E vice-versa. Quando os bonds começam a pagar muito, como aconteceu agora, porque a taxa de juros aumentou, em função de contenção de inflação, valia a pena você tirar o dinheiro dos ativos e meter nos bonds. Só que aí é isso que você está falando. Esse movimento, que normalmente é histórico, é assim mesmo, os bonds pagam muito, quando estão pagando bem, porque tem a garantia do governo, essa movimentação era muito mais expressiva do que foi. A aderência era muito maior do que foi. É isso aí. Mas o movimento é esse. O investidor ele vai sempre buscar proteger seu capital e buscar melhor rentabilidade. E aí por isso que ele faz esse movimento. Então, às vezes vai para o ouro, vai para o iene, às vezes, né? O iene também é considerado uma reserva de valor, entre aspas, mas eu vejo muito essa movimentação olhando a cotação do ouro. E essa semana, a semana passada e essa semana, não sei se você viu, bateu o topo histórico, a cotação do ouro, mas ele despencou logo em seguida. Foi uma semana inteira de queda, que está continuando essa semana para trazer para um preço mais justo, que é o que a gente está acostumado a ver. Assim, bateu o topo, a gente... O cenário dos Estados Unidos é extremamente desafiador no ano que vem, tá? Não adianta falar que vai ter uma recessão soft. Tá muito estranho essa história, tá? Por quê? Os juros aumentou, e a gente não vê uma desaceleração da economia americana. A gente vê uma geração de emprego maior, e agora foi o primeiro CPI que veio menor. Mesmo assim, não tava freando a economia. Isso quer dizer o que é o seguinte, eu tenho que continuar subindo. Continuar subindo a taxa de juros. Então assim, o Powell hoje ele tem uma difícil missão. De pela primeira vez a gente tem inflação alta, juros altos e com a economia aquecida. Isso não aconteceu em outro momento da história. O que isso quer dizer? Ninguém entendeu ainda o que isso quer dizer. Nenhum economista acertou. Por que não acertou? Porque não tem como saber, a gente não passou por isso. A impressão que eu tenho é que é como se estivesse empurrando essa barriga que vai vir de paulada um pouco mais para frente. Não sei se de forma natural ou artificial, porque não dá para entender. Mas eu acho que essa conta ainda vai chegar. Vai chegar, eu acho também. Mais longa, não agora. Juros vai cair, porque já acho que a gente tinha essa ideia do fim do ano, vai cair em março, vai cair antes.
Então a gente vai ver liquidez de novo. Então juros caem, É o liquidez... mercado precificando já. Já, e assim, não tem o que fazer, vai ter que baixar, mas algo me diz que ainda é a conta do Covid, entendeu? É a conta do Covid. E essa conta do Covid é uma impressão de dinheiro ainda que não tá na conta. De novo, voltamos à inflação. Não é normal uma economia pujante, como a americana, com um juros tão alto. Então isso é dinheiro sobrando. É. E esse dinheiro sobrando veio da onde? A emissão. Então, vários sinais estão sendo dados a nós. A inflação no mundo está descontrolada. A única fuga de qualidade que a gente tem hoje é índices deflacionários. A gente tem que achar ativos deflacionários. Beleza. O ouro é deflacionário? É. Mas a gente sabe que pode aparecer mais ouro. Vocês sabiam disso? Pode aparecer mais ouro. Será que pode aparecer ou ele já existe e tem um controle em cima disso? Então, assim, essa é a pergunta. Aí a gente vai entrar numas teorias de conspiração Não, aqui porque de é real. controle mundial e é Porque real. é igual petróleo. E é real. Todo ano a gente acha lá 1,25% de jazidas novas. Mas a pergunta é: eu sei que tem mais ouro na superfície da Terra é que não dá pra pegar, né? Ele tá numa camada inferior ali. Mas assim, se aparecer mais ouro da noite pro dia, o ouro não vale nada. É. Mas eu sei que tem ouro, não tem como pegar. E o Bitcoin não tem mais como produzir, cara. É. Então, assim, se você tivesse que proteger o seu capital numa fuga, e óbvio, se tivesse feito com o Bitcoin a 24 mil dólares, estaria Melhor muito ainda. mais tranquilo, né? Óbvio que agora... Principalmente pensando no poder de compra, né? Porque justamente essa proteção faz com que você não tenha a deflação, né? O problema de inflação não vai fazer o seu dinheiro perder valor ao longo do tempo, que é o que acontece hoje com a moeda. A gente olhar, a gente tava falando sobre isso hoje. A Exatamente. gente tava falando sobre, sei lá, 20 anos atrás eu paguei um curso que eu fui fazer. 20 anos, desculpa. Em 2012 ele foi fazer um curso fora que ele pagou 20 mil reais. 40 mil. 40 mil reais em 2012. Pô, 40 mil reais de 2012 pra cá é sem pau. No É isso aí. mínimo. No Isso aí. Sem mínimo. pau. Olha o que aconteceu com a moeda. Mas a pergunta é, você tá ganhando também proporcionalmente ao que aumentou? Ou não? Então, é esse o ponto. Não. Não. E aí vem essa pergunta. Se você pegar hoje, vamos pegar aqui um executivo médio que ganhe seus 25 mil. Ou a pessoa que ganha 3 mil reais. Quantos por cento você colocaria em criptoativos? Para ter um pouco mais desse controle deflacionário. Hoje eu tô tão convicto da tese que hoje 93% do meu patrimônio tá em cripto. Não é o que eu recomendo, tá? É uma escolha minha, decisão minha, tá? É uma decisão minha de ter feito isso. Ele vai sendo migrado de acordo com o que o mercado vai subindo. Então sobe 50%, 40% um criptoativo, eu liquido e retorno ele em um ativo mais seguro. Então eu compro o Gilt na Inglaterra, eu compro... Você tem o SDT? Tem o SDT. Ali protege também, né? Essa até eu tenho, tá? Essa até eu Tem tenho. mesmo. Assim, eu vou protegendo o meu dinheiro dessa forma, mas ainda tá muito longe dos alvos que eu imagino que deva valer. Pô, mas Thiago, qual que é o alvo de uma moeda? Qual é o preço que ela vale? Gente, Tá, mas vamos lá. 93% é o que você tem. Quantos por cento você recomenda? de 5 a 10. Minha opinião, nesse momento, Estamos falando de uma distância muito grande do que você faz e do que você recomenda. sendo muito sincero, de 5 a 10% nessa narrativa podendo, vocês não estão entendendo. Muito criptoativo vai multiplicar por 20, por 100, por 200. Nos próximos... 3 anos, 4. Pagando renda passiva de 34%. É sustentável isso? Óbvio que não é. Não, mas se você pegar esse, Mas você esse, tem que pegar esse crescimento projeto, agora. quando chegar lá vai ter outras que vão estar no mesmo processo, né? E é isso que acho que é isso que faz, né? Você vai até um momento, você avalia de um mercado e você... E qual que é o ponto de saída? Aonde que eu saio? Valuation. Lógico. Gente, funciona como qualquer companhia. Empresa tá valendo X, capitalidade é Y, adoção é igual. É. Ah, porque a XS hoje vale 600 milhões de dólares. Mas o marketplace gera 1 bi de negociação. Valia 6 bi quando o token tava 166. São 10 vezes mais de valor para Claro. multiplicar o token por quase 100. Como é um valuation fazendo análise de um DRE, basicamente. Eu tô fazendo conta de padaria, é muito mais profundo que isso. Claro. Mas assim, vai chegar num momento onde a XS vai estar valendo, sei lá, seus 30, 40 bilhões, e eu vou falar, o mercado ficou mais competitivo, É hora de hoje tem outros jogos. É hora de sair. Eu não vim aqui pra falar, compre em cripto e vivam pro resto da vida com ela. Lógico. É uma oportunidade que eu aponto como a do século. Cada geração teve a sua, essa é a nossa. A geração dos meus pais teve a dele, a geração dos meus avós... A nossa geração é essa. Ah, mas eu quero comprar IA. Eu acho que inteligência artificial é o futuro. Cuidado.
Porque ela é tão boa, mas tão boa, que a humanidade vai ter que controlar. Então, assim, a própria humanidade pode frear. Ela vai aumentar a produtividade, ela tem um outro enredo, tem uma outra narrativa, mas ela não vai te dar 20, 30, 40, 50 vezes. Ela não vai fazer isso. Tá mais fácil ser milionário hoje do que há 20 anos atrás? Muito mais. Faz muito mais. Olha, assim, conquistar o primeiro milhão de reais ou de dólares hoje é muito mais fácil. E só depende de você, cara. Depende de você procurar a oportunidade que vai multiplicar por 20. Se você olhar pra trás, quem comprou aí imóvel em São Paulo há 20 anos atrás, pegou um metro quadrado médio em torno de, sei lá, R$1.050, R$1.060, hoje tá R$10.000 o metro. Exatamente. Mas assim, eu investi em imóvel errado. Não é errado. Depende do qual é o seu objetivo, o seu tempo. Em 2008, quem comprou casa nos Estados Unidos... Se ferrou. Então, assim, Até vendeu hoje. a $1. Até Vendeu hoje. a $1. Então, assim, tudo é cenário. Quem comprou casa provavelmente tá em Los Angeles ali, porque tá um caos, né? Você vai pra Califórnia, meu Deus do céu. Tá fogo mesmo. Tá uma discrepância assim gigantesca. Assim, se a gente tem a oportunidade do século, compra em criptoativo deflacionário, não vão pela narrativa. Não, essa daqui vai multiplicar por... Vou comprar Pepe, vou comprar Dogecoin porque o Elon Musk comprou, porque é a do cachorrinho, ou é do sapinho. Nossa. Tem várias. Tem Shiba. Tem Shiba, Shiba. cachorrinho. Então, assim, não é isso. Vai multiplicar por 150 mil vezes. Não. Vai custar $1. Calma aí, vai custar $1, mas tem 6 trilhões de supply, então vai custar mais que a Eu humanidade. gosto muito dessa sua provocação, porque você tá trazendo um retrato que a gente tenta combater muito aqui. Para de ouvir o cara do YouTube que dá dica, porque se essa dica fosse tão válida, ele guardava só para ele, e tenta entender a questão de forma semântica. Tenta entender como é que funciona a arquitetura do criptoativo para você conseguir fazer as análises e fazer as suas apostas dentro de um cenário onde você vê probabilidade, onde você vê elasticidade, onde você vê modelo de negócio. E para de ouvir esse guru, que você não vai ficar rico ouvindo esse guru. Não, é isso. Não vai. O fácil não existe. Existe profundidade, disciplina, sacrifício demais, porque assim... O que minha vida mudou da água pro vinho por causa da criptografia, não tô falando financeira, tô falando assim, gente, é complexo. Entrar no L2 ali, mexer em código, aprender sozinho, porque não tem muita coisa. Você vai ver um vídeo de um israelense falando, o cara fala mal inglês. É um sacrifício, mas foi um sacrifício que hoje tem colhido os melhores frutos. Se você investe em aprender, é óbvio que você vai colher. Agora, se você quer coisa fácil... deixa eu pegar a dica ali com o Thiago, onde que eu compro? Não é isso. Não é bem assim, entendeu? A vida não é assim. Dentro dessa dica que você falou, é muito louco, né? Vou dar um exemplo muito simples que pode ajudar a pessoa nesse raciocínio. Se você vê uma pessoa te vendendo um curso, por exemplo, uma estratégia de você ganhar dinheiro, por exemplo, sendo designer de internet, esse cara... Se ele soubesse mesmo o segredo, que ele guardaria para ele estava ganhando dinheiro. Outra, se você comprar o curso dele e outras 200 mil pessoas também comprarem, esse cara tá justamente criando um monte de concorrente contra você. Ou seja, já não é uma boa coisa para você fazer. Só de raciocinando. Só deixando claro que eu não sou nada contra o curso. Eu tenho um curso chamado Próximo Degrau, mas é um curso que ensina você a fazer planejamento, que ensina você a criar seu próprio raciocínio, que você se torna um homem livre de pensamento, onde você vai desenvolver o seu business e não copiar o meu. Exatamente. Então, assim, é muito simples você fazer isso. E o convite que eu faço para vocês que estão assistindo nesse tema, que aqui nessa mesa aqui só tem um especialista. Todos nós, os dois aqui somos curiosos, né? Mas estude. Eu sei que é complexo. Eu mesmo, não é que eu tenho preguiça, mas é complexo de entender isso. Sim. Por isso que eu sempre, quando me mexi com isso, nem Ethereum eu fui. Só fui no Bitcoin. Né? Ouvindo outras coisas que você falou aqui agora, me chamou muita atenção. Depois que a gente desligar a câmera, vou ter que fazer outras consultas, mas estudem. Não somente criptoativo. Vale para tudo na vida. Seja se você está buscando desenvolvimento, espiritualidade, querendo algumas respostas internas, pessoais, business, gestão, estude. Porque não vai ter como você progredir na ignorância. Impossível. Hoje, o meu mindset sobre toda essa história são 8 anos fazendo profundamente isso e devolver de graça. De graça. Então, assim, se você for lá no meu Twitter, você vai ver tudo que eu penso. Eu ia perguntar sobre ele. Você pegou um gancho perfeito, então eu já vou fazer.
Primeiro, porque a gente precisa devolver para a humanidade, a gente já conversou muito sobre isso. Sim. E até para finalizar, por que McFly? No Twitter, tá? O nome dele no Twitter é McFly. O Twitter é mcfly.rom. E por que McFly? Porque assim, quem viu De Volta pro Futuro sabe, né? Então assim, primeira coisa, tá? A Ronin, ela deu o direito de todas as pessoas no mundo comprarem nomes dentro da plataforma. Então ela é a primeira rede que transformou os números em nomes se você quisesse. Então assim, foi uma madrugada, muita gente no mundo comprou, eu comprei vários nomes. Cara, eu comprei Djokovic, comprei Nadal, comprei vários nomes. Assim, são nomes que eu queria muito comprar. Mas assim, o principal era o McFly. E o que o McFly é o personagem que eu acabei aderindo pra mim? É assim, lá no meu Twitter vocês vão ver. Eu fui pro futuro, voltei e tô tentando levar o máximo de pessoas comigo. Essa é a ideia, tá? Não é... Eu já vou ganhar dinheiro com o que eu aprendi, tá? E não vai ser pouco. Mas se eu conseguir levar mais pessoas comigo, é eu ganhar com as pessoas, não é ganhar sozinho. Vocês têm ideia de quantas pessoas nos últimos 3 anos eu falei e nem me escutaram, cara? Que eu falei com esse nível de profundidade. Que chegaram pra mim, assim, com amigos e falaram assim, Thiago, cala a boca, velho. Isso não faz nenhum sentido. Cara, você vai falir, isso é golpe, isso é Ponzi. Cara, com nenhum nível de profundidade. Em público, falando que não ia dar certo, ou que não ia funcionar, ou que... Enfim, as pessoas estão assistindo o Bitcoin a $43 mil agora e começar um bull, enfim. Mas o que eu quero dizer é, tem pessoas que você vai falar no caminho e não vão te escutar, cara. Não vão. E são pessoas que são instruídas. Não é... Cara, não é o pobre coitado, não. Política que eu diga. Cara, você fala, a pessoa não escuta. Eu não vou perder tempo com essa pessoa. Eu vou perder tempo com quem vai. Com quem não vai, eu fiz minha parte, tá? Não vem do curso. A minha pergunta é, McFly De Volta pro Futuro 1, 2 ou 3? Cara, assim, tamo no 1, né? Tamo no 1. E assim, ele vai pro futuro. Ele conhece lá o pai no futuro. Ele vai pro futuro, né? Enfim, aí, cara, ele tem lá todos os problemas dele, mas quando ele volta, ele não resolve o problema, né? Então ele arruma um outro problema pro próximo filme. Mas ele é um menino inocente que só tá tentando resolver um problema. Ele não tá indo lá pra ficar rico. Acho que o mais legal da história do McFly é o McFly foi lá e voltou como .rom. Voltou como Ronin. Ele não foi pra lá só. Eu não voltei como McFly. Eu voltei como McFly da Ronin. Então eu queria que vocês ouvissem isso. Porque assim, não vai ter rede maior que vai crescer nesse bull. Não vai. A Ronin vai ser absurda. Talvez ela traga 50 jogos. Talvez ela consiga colocar toda a aplicabilidade dela em jogos que a gente conhece, como Mortal Kombat. Cara, ela pode fazer... Street Fighter. Ela pode botar o Web3 dela, toda a plataforma dela, dentro de jogos que já existem. É tão mais fácil. Uhum. Né? Eles não vão criar. O mundo que a gente conhece vai cair. Gente, quem assistiu a Nokia sumir? A Nokia sumiu. E ela era líder de mercado, ela sumiu. Sumiu, porque uma revolução apareceu. Mas a gente vê o tempo todo as coisas acontecendo e nunca acredita na próxima. Engraçado, né? Toda hora... parece que vai... não acredito. Na próxima não vai dar certo, a próxima não vai, a próxima não vai... Cara, as pessoas não acreditavam na internet. Em 2000. Sem dúvida. E há 30 anos depois passou a onda. Não vamos nem falar de Tesla, que lá atrás já tinha tido essa visão. Então não vamos nem entrar nessa discussão. Não vou nem entrar nessa discussão. Que aí daria um outro podcast pra gente entender que o Wi-Fi, a rede elétrica, lá atrás com Tesla já existia tudo isso. Então as pessoas precisam entender um pouco mais de história, as pessoas precisam estudar mais. E dá pra apostar contra o Elon Musk? Não dá. O cara não dorme, cara. O cara trabalha que nem imbecil. É esse tipo de pessoa que motiva a humanidade. Esse cara não tá fazendo mais por ele, cara. Não é mais pra ele, não é pro Elon, não é pro ego dele. Esse cara tá mudando o planeta inteiro. Esse cara tá tentando chegar em outro planeta. Ele tá tentando fazer uma coisa que pode ser até um legado pessoal dele, mas já passou dele. É isso, as pessoas tinham que estar motivadas todos os dias pra mudar nesse nível o mundo. Mas a galera tá preocupada em discutir, sabe o quê? Por que a fortuna dele não é compartilhada pra acabar com a fome no mundo? E até pra... O Bessos falou um negócio muito importante sobre isso, você viu? Que alguém falou assim, cara, você não se acha maior do que os outros porque você tem, sei lá, 350 bilhões de dólares? Ele falou, não, porque 85 bilhões está comigo, os outros são ações da Amazon, né? Então eu gerei mais riqueza para as pessoas do que eu gerei para mim mesmo. Calou a Então boca. a Amazon hoje vale 1 tri e ele tem 300 bi, né? Sei lá, 300, 200 bi. Então ele tem 20% da riqueza total que ele gerou. Ele gerou muito mais riqueza do que ele
Realmente É isso aí. teve. E dentro desse contexto, até pra gente deixar um recado bastante interessante, a gente estava tendo uma reunião agora, né, agora há pouco, e falamos exatamente disso. É importante que o empresário entenda que o legado dele é maior que ele. E o que você está fazendo para que isso seja verdade? É isso. É isso. Muito bom, cara. Eu fiquei. Minha mente bugou, minha mente explodiu, minha mente expandiu. Legal. Eu espero que quem assistiu ou quem vai assistir tenha essa mesma percepção. E claro que fica aqui o convite para que você possa estudar. As nossas redes sociais estarão aqui na descrição deste vídeo. Quero agradecer a presença, Thiago. Foi incrível o conteúdo. Obrigado. Incrível o seu conhecimento. Cara, parabéns de verdade. São pouquíssimas as pessoas que eu tenho a coragem de dizer assim, parabéns pelo seu conhecimento, cara. Valeu, cara. Não porque eu me acho melhor, não. Eu tenho essa dificuldade mesmo, porque não sou um cara de admirar muitas pessoas. Eu admiro quem merece, e eu acho que você merece. Obrigado. De verdade, impressionante o seu nível de conhecimento num tema que é extremamente complexo. E até com a facilidade com que você transmitiu aqui. Eu tenho dificuldade de entender, entendi muita coisa. Então, por isso que eu tô impressionado. Então, obrigado por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter um capítulo 2 disso aqui. Ótimo. Certeza absoluta. Aliás, já fica o convite pra gente ter semanalmente, quinzenalmente, um programa só falando de investimento. Pô, se a galera gostar e comentar Então, aqui, ó, a gente pode depende trazer. de vocês. Depende de você, a gente vai poder trazer mais sobre esse tema, enriquecer o seu conhecimento disso para ajudar você, inclusive, a mudar a sua vida financeira, a sua percepção de mundo. Porque o mundo está mudando. E se você ficar dependendo somente de política e de governo, você vai pro buraco. Aí, assim, como consideração final aí, primeiro, obrigado. Obrigado pelo convite. Se eu conseguir transmitir isso para mais pessoas, é o que é como minha missão. Que o resto eu vou conseguir fazendo de acordo com o que eu fui atrás. E eu já vou fazer. E é isso que me importa. Mas que todo mundo tenha consciência. O mundo vai ser criptográfico. Não adianta lutar contra isso. Ele vai ser. Então, surfa. Não seja o último a entrar. Toda vez que tinha uma bolha, eu era o último, cara. Pô, eu entrava depois. Bolha imobiliária, eu era o último. Cara, por que dessa vez eu não tô na frente? Quando eu entendi que eu tinha que me antecipar a bolha, aí tudo mudou. Mas toda vez você tá... agora todo mundo tá comprando imóvel, você vai lá e compra. Já A bolsa tá numa máxima histórica, você vai lá e compra. Não é sempre assim? A história não é sempre igual? Você sempre compra um ativo quando todo mundo já comprou. Não, você tem que ser o primeiro, não o último. Dinheiro traz felicidade, sim. É liberdade. E em criptografia, é liberdade de estar em qualquer lugar do mundo a qualquer momento. Eu tenho renda passiva hoje e posso usar minha wallet na Croácia, na Rússia, nos Estados Unidos. Sem nenhum governo chegar pra mim e falar assim, tem uma ordem judicial, tá bloqueado. Eles não têm acesso a isso. O mundo da liberdade de verdade, que é a liberdade financeira, tá no mundo criptográfico. E só para deixar um clima de suspense no ar, não vamos entrar em Croácia, porque esse assunto vai render anos, é polêmico. Deixa a Croácia para lá. Piada interna, isso? Né? Piada interna. Legal. Mas legal, mais uma vez, obrigado. Como eu falei, sejam todos aí convidados a compartilhar, a comentar, tirar suas dúvidas, que a gente vai com certeza responder cada uma delas e se você demonstrar seu interesse, a gente vai trazendo cada vez mais conhecimentos para vocês. Lembrando que não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ficar atento às nossas redes sociais, porque nós vamos ainda liberar aquele acesso para que você possa se candidatar e vir participar aqui do nosso podcast ao vivo, num podcast de consultoria para ajudar o seu negócio a crescer. 2 horas intensas, onde eu e o Adriano vamos estar dedicados ao seu negócio para que você saia daqui com um planejamento estratégico para poder botar em prática e fazer o seu negócio crescer. Muito bacana, fica o convite também, tá, Thiago? A gente vai abrir em janeiro, a gente vai fazer ao vivo, em real time, uma consultoria direto com uma empresa que vai estar aqui fazendo um podcast com a gente vai fazer uma consultoria na hora, para vocês entenderem que o podcast é de fato skin da game. Isso aí. Gente, só como consideração final aí que eu não tinha falado antes, os airdrops, né? Eu falei de uma, não quero falar profundamente, mas o nome é Linea, MarginFi e Drift. 2 são da rede da Solana e 1 é da rede da Linea. Tem dúvida? Não tem problema. Ou me segue no Twitter, macfly.rom, ou me segue no Instagram, Thiago Mato 0. E eu tiro todas as dúvidas lá, tá bom? Maravilha. Valeu. Boa demais. Valeu, galera. Valeu, gente. Obrigado.